onde as mãos se podem ver. Desse vício a gente sai, prontos pra se conhecer. Amigo, vamos lá. Eu estava pesquisando sobre a sua história. Gente, a sua história é incrível. Na verdade, a sua Eita. história eu acho que é a história de tanta gente, né, que às vezes quer crescer, quer ter a oportunidade de conhecer outros países, e eu não vou me colocar fora disso não. Vou te dizer Aham, que meu objetivo, meu sonho de infância sempre foi conhecer Portugal. É outro aham. país, é diferente, mas é muito bonito ver todo esse seu processo. E eu estava Sei. olhando aqui cada ponto desse seu processo, gente, dá para contar várias histórias aqui dentro. Se a gente parasse para contar a história do Marcos aqui na íntegra, a gente acho que a gente ficaria aqui umas 6 horas conversando, amigo, porque tem história para contar, viu. Verdade, tem bastante mesmo. Eu coloquei várias perguntas dentro de cada nicho que a gente se organizou aqui para poder tratar. Gente, primeiro, bom dia para todo mundo. Eu quero apresentar para vocês Marcos Freitas. É um amigo, ele é da agência, é o proprietário da agência MF, é um amigo, é o boss, é um incrível, é um ser humano, antes de mais nada, acho que ele é um ser humano incrível, um cara de coração gigante e tem uma história linda para ser contada e eu vou contar a partir de agora para vocês. Na verdade, ele vai contar para vocês, viu? É uma história incrível. Marcos tinha o sonho de ser comissário de bordo. Começou aí, isso aí veio parar numa entrevista lá da TV Gazeta, no ano de Sim, 2010, né, amigo? Foi isso? exatamente isso. Em 2010, a história do Marcos foi contada. Foi contada no antigo trabalho dele, ele trabalhava numa delegacia. Nas horas vagas, ele tinha ali a oportunidade de poder treinar o inglês. Você já falava um pouco e treinava, ficava praticando, era isso? Isso, exatamente. Olá a todos, tudo bem? Então, naquela época, né, eu já entendi o que eu queria. Então, 2010 foi um plano já para eu tentar realizar meu sonho. Em 2009, eu, mediante uma palestra na escola de um comissário de voo, ele foi lá dar uma palestra motivacional, né, para fim de ano, o que que você quer fazer depois que terminar o ensino médio. E ele contou a história dele e eu me identifiquei com aquilo, porque até então eu não sabia o que eu queria, né? Eu queria jornalismo, eu queria fazer artes cênicas, mas ao mesmo tempo eu não sabia, estava bem perdida. Teve a época do vestibular e ele foi uma luz que me deu, né, porque eu sempre gostei, né, eu me via viajando, falando outros idiomas e simplesmente a profissão comissário de voo, né, ele foi uma luz, assim, é isso que eu quero. E aí eu fui pesquisar, né, perguntei pra ele, eu era o único praticamente que estava atento, né, na palestra. E Que isso. aí porque sabe aquela pessoa quando tá ali, tipo, vendo um filme ou alguma coisa, uma série, que tá ali se identificando com aquilo e sonhando? Era exatamente quando eu estava vendo ali ele, palestrando, né, falando todos os pontos da carreira, e eu simplesmente ali com os olhos cheios de sonho, de brilhos, né. Eu falei assim: "É isso que eu quero". E aí eu comecei a pesquisar o que precisaria, né, quais os requisitos para ser um comissário de voo, e um dos primordiais era o inglês, né, até para fazer voo internacional e, né, ser primeira classe e tudo mais, então o inglês ele era muito importante, ele não era algo diferencial, ele era um requisito muito importante. E eu comecei a estudar inglês, comecei a contactar um professor particular, porque na época eu não tinha como pagar uma escola, mas aí veio a opção desse professor particular por uma indicação, e aí eu entrei em contato e fiz um ano, né, de inglês particular com um professor do Canadá. Ele era canadense, morava lá no Acre, então eu comecei a galgar esse sonho, 2009 estudando, 2010 então foi um plano, né, eu falei assim, eu precisava sair da minha bolha, porque no Acre não tinha escola de aviação na época, né. 2 anos depois abriu uma primeira escola de aviação, mas em 2010 não tinha escola de aviação. E eu falei: "Precisava me mudar, precisava sair dali". E aí eu vi as opções, para onde eu irei. E aí surgiu São Paulo, Rio de Janeiro, o Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se não me engano. Teve também a Manaus, que era uma das opções mais próximas para mim, né. E eu conversando com esse comissário, eu perguntei para ele, né, onde foi que ele estudou, eu queria ser, né, igual a ele ali, Sim, sim, então, se ele deu certo para ele, eu queria seguir os passos dele. Então ele sim. falou onde estudou, mas aí ele me falou: "Olha, eu te recomendo, se você quer ser um bom comissário, eu te recomendo a melhor escola que tem no Rio de Janeiro, que era a EAPAC, né, que era a Escola de Aviação do Rio,
que foi uma das pioneiras, ali, a primeira escola do Rio de Janeiro, onde ela que criou a banca da ANAC, né, que é a Agência Nacional da Aviação Civil. Ou seja, Deus ele me proporcionou coisas maravilhosas em relação a me dar o melhor. Eu Sim, comecei a planejar em cima disso. Como eu tinha 17 anos na época, né, eu não podia trabalhar formalmente, mas com 17 anos e meio eu consegui, entrar em uma cooperativa, né. Então tem as cooperativas que ela te dá direito de você ser sócio, né, ali da empresa, e você trabalhar como cooperado. E eu trabalhei com 17 anos e meio, pois poderiam contratar, e aí eu fui. Na época eu trabalhava com meu irmão, eu ganhava, tipo, R$ 30 por semana, uma coisa assim. Era bem pouco, porque eu nossa, era trabalhava com meu pouco. irmão, e meu irmão trabalhava fazendo chave, né, ele era chaveiro. E aí Ah, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso isso aqui não vai dar para mim, eu preciso para o que eu quero, eu tenho que ganhar mais. E eu já sim. queria trabalhar, né, então eu não tinha suporte de ninguém, financeiramente. E daí eu falei assim, falei com o meu a minha família quase toda na época pertencia a essa cooperativa, né, trabalhava por lá. E essa cooperativa é uma cooperativa de limpeza, serviços gerais. E então a gente tinha vários contratos com vários órgãos, né, do governo e tal. Aí eu fui e conseguiram para mim na delegacia da mulher, que é onde aparece no vídeo, que tá lá nos meus canais, nos meus perfis. Quando me indicaram a delegacia, e eu fui para lá, já com tipo de R$ 30 por semana, já era R$ 600, sabe? Tipo assim, foi nossa, era muita grana na época para mim, né? Então, eh, tinha apenas 17 anos ali, quase para completar 18. Então, em 2010 eu completei 18 anos. Eu falei assim: "Com 18 anos eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar no Acre, eu preciso, galgar um sonho, né". Trabalhei na delegacia, eu consegui o trabalho, e aí eu fui para trabalhar na delegacia, já saí do meu irmão, eu ainda estudava. 2009 foi meu último ano, né, no ensino médio, então eu fazia também, à noite, curso de informática, também já ministrava curso de informática. E eu vivi literalmente para o estudo, sabe, trabalho e casa. Eu quase não tinha vida social muito. É E isso que eu ia aí perguntar agora. não tinha, porque na cooperativa, quando eu comecei a trabalhar na delegacia da mulher, era das 7 da manhã até as 5 da tarde, então era bem integral o horário. Era de segunda a sábado e revezava às vezes no domingo, sabe. E daí o que aconteceu? Eu peguei, era das 7 às 5, só que aí às 6, 7 horas da noite eu tinha que entrar no curso de informática, onde eu também ministrava, né, eu era monitor na época. E aí era das 7 até as 11 da noite, sabe. Era o E era dia bem inteiro, puxado, era o dia inteiro. assim. E eu ia pra casa, né, daí eu já ia pra casa, e engraçado porque foi uma época que, tipo assim, era o centro da cidade, e eu ia andando pra casa, porque eu queria economizar cada centavo, sabe. Então foi uma escolha minha, né, eu não vejo como um sofrimento, porque foi uma escolha. Eu poderia muito bem ter pego meu dinheiro, ter gastado com ônibus, apesar que pra volta, a empresa de informática, ela me dava passagem, sabe, então isso me ajudava muito, né. Mas eu muitas vezes, pra ir trabalhar, eu ia andando, então eu saía 5 horas de casa para chegar às 7 no trabalho. Caraca! Eh, Era 2 horas andando, e eu era muito feliz, eu vou te dizer que não foi sofrimento para mim. Você já tinha isso como concreto, assim, você tinha certeza absoluta que esse sonho ia se realizar? Sim, eu já porque foi algo muito inesperado, né, então assim, e como aquela palestra foi uma luz para mim, né, aquilo me motivou, me inspirou de qualquer forma. Por isso que eu falo, vidas, elas inspiram. A sua história, ela pode inspirar alguém. Então Exatamente. eu penso nisso, né, porque aconteceu comigo, alguém me inspirou, né, para chegar a muitos lugares aonde, né, eu cheguei. E você? Eu fico sempre perguntando, e você, qual a sua história? Você está inspirando alguém, né? E qual é essa inspiração? Para o bem, é para o mal, né? Então, assim, eu sempre vejo que cada um tem um pouco para inspirar alguém. É igual hoje em dia, né? A questão de blogueiro, de influencer. Como você está influenciando alguém, né? Como você está inspirando? Porque antes era inspiração, hoje é influência, né? Foi através disso que me deu a certeza. E também foi pontos, né, chaves. Quando eu era pequeno, eu morava, tipo, eu fui criado por meus avós dos 6 aos 15 anos de idade. Com 15 anos eu pedi pra ir morar com a minha mãe. E aí, nisso, eu morava na cidade, né, então eu fui criado na cidade, na capital, no Rio Branco, mas a minha mãe, ela morava em colônias. Colônias são lugares distantes, né,
São tipo Tá. chácaras, né? É porque no norte a gente usa muito esses termos. Mas colônias são lugares mais afastados da cidade, é campo, né? Então é mais mata. E aí minha mãe morava muito, ela gostava muito desses ambientes, né? Desses locais para morar. Então, sempre nas minhas férias, algo do tipo, eu ia visitá-la, né? E eu então tive essas duas infâncias um pouquinho com a minha mãe e o resto com os meus avós. E quando a gente lançou a novela América, né? Olha como é que é o ponto para chegar hoje. Teve a novela América da Globo, Sim. onde aquilo me inspirou de uma forma, tipo assim, me motivou a sonhar, né? A sonhar que existe um mundo lá fora, porque eu vivia numa bolha, né? Então, assim, um lugar pequeno, lugar sem muitas oportunidades na época. Então, aquilo, ver que existe um mundo, né, lá fora, naquela bolinha da Sol, né, com Nova York e tal, e ver os prédios. Gosto da vida urbana, né? Então, assim, quando eu vi aquilo que, nossa, eu quero aquilo para mim. Então, o sonho americano, né, aquela sonho da América, veio através da novela, literalmente, né, de o que eu quero também, o que eu quero também estar ali, eu quero Eu conhecer o posso mundo, estar ali. eu Sim, posso estar ali. Então, eu comecei a sonhar sim. com aquilo que um dia eu iria estar ali, né. Beleza, o tempo se passaram, né, a vida continuou, porque eu era pequena, eu tinha o quê? Não sei, uns 10, 13 anos, quando lançou a novela. E apenas brotou aquele sonho de que um dia eu vou poder estar ali, nem que seja atravessando o México, mas, enfim. Os anos se passaram, né, então terminei meu estudo, aí veio o sonho de comissário de voo, que foi onde eu tive a certeza: "Ok, isso vai me dar essa profissão vai me dar o que eu quero, que é viajar ao mundo". Eu tenho a meta de conhecer 100 países, né, então vai me dar a oportunidade de conhecer o mundo. É um ambiente que você vai estar sempre elegante, né, sempre, Sim. né, Ah, eu então acho lindo, assim, gente. Acho eu lindo. acho Muito bonitos. então, pra mim não tem nem como dizer. Então é um ambiente Sim. elegante, eu gosto da parte que você tem que ser muito educado, você tem que ser polite, né, então eu com era isso que eu queria pra porque eu sou assim, né, eu gosto, eu sei entrar e sair, eu gosto dessa questão de você ser educado, né, de você falar vários idiomas, e eu falei assim: "É isso que eu quero, e é Que isso que eu desafio. vou atrás", né, então Sim. comecei a estudar os meios como para conseguir, né, até que 2010 eu finalmente fui para o Rio de Janeiro. Como que a Gazeta foi para lá para contar a tua história, assim? Que ela Interessante. contou, tipo, na íntegra, eu assisti na íntegra, e, gente, é muito incrível, porque o que eu tô passando aqui, de fato, é um resumo daquilo que eu assisti lá, na TV Gazeta, na história do Marcos contada na TV Gazeta. E é muito louco que eles falam sobre essa parte, sim, que acho que era o chefe do Marcos, ele ajudava os colegas dele, ajudavam ele na parte da prática do inglês. Ele falava que ele trabalhava à noite, que ele virava à noite, às vezes, estudando, se esforçava. Então, era de fato uma história de muita superação. Então, como Certo, que a Gazeta foi lá contar essa história? boa. A Gazeta ela foi assim, na delegacia eu trabalhava no setor da limpeza, né. Então, quando me perguntam todo mundo que trabalhava, delegados, escrivões, né, toda a parte ali da trabalho da delegacia, quando o pessoal eu sou muito comunicativa, eu sou muito, né, assim, com as pessoas, e todo mundo fala assim ninguém estava entendendo por que que eu estava ali, né, se eu tinha terminado o ensino médio, né, e se eu estava estudando inglês, o porquê que eu estava ali. Gente, infelizmente existe o preconceito com a profissão, né, com profissões, Sim, né, e uma das mais que é mal vista sempre vai ser a limpeza, né, as pessoas sempre vão julgar quem tá limpando ali ou quem e sempre vão desmerecer, porque a quem limpeza é está sempre para servindo, né? sempre a limpeza vai ser para aqueles que não têm perspectiva de vida ou para aquele que não tem Infelizmente. infelizmente acontece. E eu passei por isso, porque hoje eu vendo a minha história, que sempre fui julgado, né, "Mas você é comunicativo, você estuda, você está na limpeza". Gente, é um trabalho normal, é um trabalho digno, entendeu? Você está fazendo o seu e não tem tá tudo bem por isso, né. Aí uma das escrivãs, nunca vou esquecer dela, Michelle, o nome dela. A irmã dela trabalhava na Gazeta, ela era, né, uma das roteiristas lá da TV. E ela precisava de uma história de sonhos, sobre sonhos, né, lá no para fim de ano.
Com isso, o que aconteceu? Ela soube da minha história, né, que a gente conversava, eu limpava a sala dela, e ela sempre perguntava: "Por que que você tá aqui? O que que você quer ser?" E blá-blá-blá. E aquela coisa toda de questionamentos. Aí eu falei assim: "Ah, eu tô aqui porque eu quero juntar dinheiro para ir para o Rio de Janeiro, né, para fazer um curso de comissário de voo". Essa sempre foi a minha narrativa. E daí ela falou assim: "Nossa, que interessante, mas você vai sozinho?" E começou a fazer as perguntas. A cereja do bolo foi que eu ganhei a passagem, né, aérea de uma das delegadas, né, que é a Ai, Celina. Dá até um beijo pra ela, se um dia ela ver esse vídeo. que Mas a lindo. Celina, ela foi um anjo pra mim, sabe. Ela limpava a sala dela. Ela é engraçado que quando eu comecei a conversar com ela, ganhar o coração dela, assim, foi um amigo meu, eu nunca esqueço da vida, o Edilson. Ele falou assim: "Marcos, você tá na delegacia. Aproveita as oportunidades que lá pode te oferecer e as portas que pode te abrir. Faça sempre o seu melhor e dê sempre e faça sempre além daquilo que te peçam para fazer. Nunca se limita no básico, né? Sim, Então, assim, se tiver que fazer, você vai lá, faça, limpa, pede e se destaca. Eu acho que quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu levo essa exatamente. frase para resto da minha vida. Então, assim, mas não por puxar saco, mas para você ser natural. Aqui você Sim, faz, então faça lá o seu melhor, dê o melhor para eles, não, nunca se desmereça porque você está limpando. Não, você tem um começo, essa é a sua história. E aí eu achei tão linda essa dica, né, esse carinho ali, esse cuidado para, como eu falei, com quem tá te inspirando, né, quem tá te instruindo. E isso foi um guia para mim chegar lá e fazer o meu melhor, independentemente do que eu estava fazendo. Toda tardezinha, era a hora do café, né. Hora do café no Brasil, né, café, então toda tardezinha era a hora do café. E eu sempre via que eles tinham que se levantar, às vezes estava ocorrências ali passando, e eles coitados, né, trabalhando o dia todinho fazendo ocorrências, e aí tinha que ir lá na hora do café, aí eu peguei o que que eu tive? A ideia de servir café para eles, não era pago para servir café. Mas eu vi aquela correria toda, eu fui lá, preparei uma bandeja, os copinhos, fiz o café, passei o café, e ia em sala entregar o café para os delegados. Eles interessante. olharam assim, tipo, ficaram assim, tipo: "Você tem que fazer isso? Você agora tem que servir café, Marcos?" Porque eles já achavam um absurdo eu ter que ficar limpando, né. Tipo, e depois, e eu limpava a sala de todos, eu ganhei o coração de todos os delegados, antes do café. Só eu limpava a sala dos delegados, praticamente. Eles queriam que só eu limpasse a sala deles, porque as salas dos delegados tinha que ter uma pessoa de confiança, obviamente, por conta de vários documentos que você tem acesso ali, né. Sim, sim. E as salas são trancadas e tudo mais, então por conta de ocorrências e documentos. E aí só eu limpava a sala deles, né, inclusive da delegada geral. Houve aquela questão de ciúmes, de equipe, aquela coisa toda, mas Ah, eu não me importei com isso, né. Eu estava sim, fazendo o meu porque, de alguma forma aquilo ia voltar para mim de bem. E nunca foi por interesse de nada, gente, porque foi muito natural, sabe. Eu só segui aquilo. Pode abrir minhas portas, mas nunca foi por interesse de conseguir algo de alguém. Aí até que essa delegada chegou pra mim e perguntou: "Marcos", aquela mesma história, "O que que você quer ser quando crescer, né, o que você quer ser quando depois daqui? Você quer estudar, você quer ser alguma coisa?" E eu falei pra ela: "Não, eu estou aqui por um objetivo, eu quero juntar dinheiro pra ser comissária de voo", a minha narrativa. E ela: "Nossa, que interessante, a minha irmã quis ser comissária de voo e que não sei o quê, e que sei lá". Conversa vai, conversa vem, os meses passando, ela chegou pra mim e perguntou de novo: "Marcos, e aí, como é que está a tua ida para o Rio de Janeiro? Você vai mesmo? Você realmente vai?" "Vou, tô certo sim". E aí, até então não tinha onde ficar, sabe, gente, eu não tinha pra onde ir, né. Ela acreditou em mim, sabe, ela acreditou no meu sonho, ela olhou pra mim e falou assim: "Marcos, eu tenho uma coisa pra te dar, um presente, e eu acredito em você, na sua história, eu acho que a gente tem que apostar. Eu te dou a tua passagem aérea." Ela perguntou assim, né: "E a passagem aérea, você já tem?" E que não sei o quê. Olha, eu tô juntando cada centavo, né, então, tipo, ainda não tenho, porque ainda tô vendo aí a data que eu irei e tudo mais. sim. Ela falou assim: "Quando você tiver a sua data, você me fala." Isso ela não tinha oferecido ainda. Ela estava pescando também, né, e vendo como é que ia finalizar isso. E eu: "Beleza." Quando foi pro meio do ano, ela chegou pra mim, aí já tinha eu cheguei pra ela e falei: "Ah, eu consegui, eu vou ficar em tal lugar", né. Eu tinha contactado um amigo de internet, gente, assim, ó, essa é a história longa. Um amigo de internet naquela época de MSN, né, que tinha, ah, né, o MSN que era o auge. E aí, eu tinha várias eu sempre fui de internet, então tinha várias redes sociais na época que era o Netlog. Eu nunca esqueço essa rede social, nem se existe mais.
mas era no Uhum. Neclog, e você fazia tipo um Facebook, sabe? E você fazia as Tá. amizades, tinha um chat. E naquela época era coisa de relacionamento, né? Mas aí eu conheci esse rapaz no Rio de Janeiro, que a gente ficou amigos, então a gente conversava já há 2 anos. E aí, como o comissário de voo lá, o Marcelo, falou pra mim: olha, a escola te recomenda o Rio de Janeiro. E eu falei assim: nossa, eu não conheço nada no Rio. E eu não queria ir pro Rio de Janeiro. Meu sonho era São Paulo, né? Porque cidade pequena sempre é São Paulo, né? Aquele sonho americano é o Sim, sonho paulista, sonho de São Paulo. E eu queria São sim, Paulo por ser cidade grande e falar que é a terra das oportunidades. Enfim. sim. E Rio de Janeiro, eu nunca tive a paixão pelo Rio. Eu nunca, tipo, me encantei, né? Nada pelo Rio, assim. Ok, a praia e tal, mas nunca foi algo que me chamou atenção. Até que falei assim: ah, eu vou ter que ir pro Rio de Janeiro, porque lá é onde tá a escola onde eu irei fazer. Eu entrei em contato com a escola, a gente foi o ano todo perturbando a escola. Entrei em contato, perguntando tudo como funciona, qual é o processo, quais são os documentos. Eu me preparei de fato, sabe? E aí foi muito legal, assim, que passei tudo pro papel. Escola, check, né? Vamos lá, agora hospedagem, vamos lá. Aí foi a questão da onde eu iria ficar. Como eu não conhecia nada no Rio de Janeiro, mas eu conheci esse amigo, porque toda noite a gente entrava no MSN e tava conversando. Aí eu falei assim, cara, você é do Rio de Janeiro, conversando com ele. Ai, amigo, como é que funciona a questão de hospedagem, né? Quarto, kitnet, sei lá, o que for. Ela falou assim: olha, eu moro em Teresópolis, eu não sei te dizer. Mas se você quiser, você pode ficar na minha casa. Então ele convidou eu para ir na Nossa, casa dele. Só que eu, que tipo, assim, eu só fui. abençoado. Mas eu não conheci o rapaz, né? Tipo, mas eu Sim. não pensei. Ninguém sabe dessa história, gente. É poucas pessoas, de fato. Eu tô abrindo aqui em primeira mão pro M Ah, Digital. já vou jogar no exclusivo. Aqui, para Pode assinantes. jogar. Pode. Eu tô me abrindo literalmente pro teu canal, porque essa história Obrigado. de como, de fato, eu fui parar no Rio de Janeiro, ninguém sabe. A minha família, ninguém sabe. Minha mãe, ninguém sonha como fui parar no Rio de Janeiro nisso. Mas eu tive que fazer isso, porque senão eu ia ficar preso naquela bolha. Quando eu estava vendo aqui a matéria, falava que você tinha conquistado as passagens, que você tinha Aham. esforçado junto com a sua família, com a sua mãe, para conseguir arcar com os Sim, custos a do minha mãe curso. arcou. E aí eu ia te perguntar, e como que você estava vivendo lá, né? Porque também tinha os custos de diárias, você precisa Sim, sobreviver dentro de um estado, né? Mas conta, é, vamos chegar lá. Mas só para assim, para a gente encerrar então, essa questão, né, desse amigo, ele abriu as portas da casa dele, conversou com a mãe dele, show. e aí a gente fez Sim, videochamada e tal. A mãe falou assim: eu te aceito, pode vir, tudo mais. Foram uns queridos assim, comigo, sabe? Eu nunca vou esquecer, sou muito grato a isso. O Giovanni, hoje não somos mais amigos, infelizmente, mas eu sou muito grato. Sou muito grato a sim, ele, sim, faz o a boleto. família que abriu as portas. E eu tive que omitir eu não menti, eu omiti essa informação por muito tempo até o dia de hoje. Assim, principalmente com a minha família, né? Porque jamais, imagina, com 18 anos, ir para o Rio de Janeiro, onde estava tendo guerras ainda na época, estava tendo a invasão do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. E imagina, só notícias, né, de lindas do Rio, sobre o Rio, né? E eu falei assim, mas eu tive que fazer isso, porque senão eu não iria sair dali, sabe? E eu queria muito sair dali. Eu vou até me emocionar. Aí a delegada chegou, me chamou, falou assim: eu te dou a passagem para onde você quiser do Brasil, de ida e Uau. volta. Estou acreditando em você e eu sei que você vai conseguir. E daí eu falei assim, nossa, sério? Fiquei, tipo assim, desacreditado. O tempo foi passando, ela não comprou a passagem pra mim, só prometeu. Aí eu tinha um sobrinho que ele ficava jogando na minha cara. Quando eu contei isso pra minha família, eu não foi bem, tipo assim, o que eu esperava de apoio, sabe? E porque, tipo, eu não tive apoio totalmente da minha família e de motivação. Eu não tive isso. Eu posso falar com toda certeza. Eu sempre era algo, tipo, pra te jogar pra baixo, sabe? Eu nunca vou esquecer Que é isso, o mais porque fácil de acontecer, na verdade, né? é, O eu pessoal não sempre tive duvidar dos nossos sonhos. se falarem, ah, eu apoio assim, é mentira, gente. Eu, tipo assim, eu tenho a minha verdade e eu falo, né? Eu não tenho medo de falar isso. Eu amo minha família hoje, sabe? Mas naquela época eu não tive esse apoio. Eu tive deboches sabe, da minha história. Ah, não desacreditando, você nunca vai para os Estados Unidos, você não. Pra que falar inglês se você não fala mal português, né? E eu tive essas palavras falado para mim, sabe, na minha cara. E quando consegui a passagem, que eu falei que eu tava toda alegre que eu iria conseguir a passagem, falaram assim: não vai te dar passagem, não, você não tem onde cair morto. Né? Para quem que vai dar uma passagem para uma pessoa? Quem é que dá uma passagem assim? Era caro uma passagem na época, né? Obviamente. E eu falei assim, eu
guardei aquilo e, de fato, o tempo foi passando e, tipo assim, não teve mais conversa sobre passagem, então eu fiquei, tipo assim: "Cara, eu vou esperar, né". Tipo assim, eu também não estava esperando por ninguém me dar nada, eu estava fazendo o meu trabalho, eu estava juntando meu dinheiro. Mas a Quando eu delegada que deu cheguei mesmo a passagem? quando eu mostrei a delegada que me deu, ela me deu a Ah, passagem. Ela chegou no dia, assim, e aí foi em outubro, eu acho, que ela comprou a passagem. Ela chegou pra mim, veio na minha sala, eu fui na sala dela, e ela estava séria, e eu falei assim: "Nossa, o que que tá acon que eu fiz, né?". Eu nem lembrava de passagem. A conversa foi em março com ela. Ela foi me dar passagem em outubro. Olha os meses que se passaram. E ah, depois disso não teve mais conversa sobre passagem, sobre nada, ela foi só me observando. Ela chegou pra mim: "Vem na minha sala", e eu, sério, né, tipo assim, ai meu Deus, eu nem lembrava mais de passagem, gente, eu nem lembrava mais disso. Mas ela falou assim: "Olha, e aí, me conta, né, você vai mesmo e tal?". E eu falei assim: vou sim". E eu já tinha tudo já, então, o local pra ficar, eu falei pra ela, ela: "Nossa, que maravilha". Ela falou assim: "Marquinhos", ela chamava de Marquinhos, ela me chama de Marquinhos. "Olha, então, você quer mesmo ir, né?". Eu falei assim: "Então hoje eu vou comprar sua passagem. Você tá ai, pronto mesmo?". Aí eu fiquei assim, eu estava em choque, porque eu não estava esperando. Como assim? Mas ela no computador, me dá seus dados. Você vai mesmo? Eu digo: "Vou". Eu vou fazer isso, porque se eu não fizer, você não vai. Aí que eu fiquei assim: "Mas lindo. como?". Aí eu falei assim: "Vai, você vai sim, vai dar tudo certo e tal, e eu vou começar a me vacinar". Ela comprou passagem na hora pra mim, tipo assim: "Na hora, sua passagem está Que comprada. lindo. Vou te mandar os dados Ai, por e-mail". E eu cheguei e fiquei assim, aquele dia pra mim foi, tipo assim, né, eu desnorteado, que eu estava com uma passagem aérea pra um outro estado na mão, ou seja, eu tinha que ir ou ir, eu não tinha mais escolha, foi um né. Eu empurrão estava de foi um fato. empurrão, eu estava, tipo assim, vendo meu sonho ali, tipo, na minha frente, claro, todo mundo soube da delegacia, né, todo mundo aquele auê, todo mundo: "Ela te deu passagem mesmo", porque é aquela questão da gente abre a boca, né, a gente tá tão feliz, a gente abre a boca pra, né, para as Porque pessoas. acha que tá todo mundo na mesma sintonia, É, né. exato. A gente acha que tá todo mundo na mesma sintonia ali, torcendo, e às vezes, né, as invejas acontecem. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Contei pra todo mundo, né, assim, pra que estava mais próximos de mim. É a Michelle, sabendo disso, né, pegou isso, a irmã, então, querendo uma história, me chamou, perguntou se eu não queria dar uma entrevista. A Michelle veio e falou assim: "Olha, a minha irmã tá procurando uma história, e eu falei da tua história pra ela, que você vai sozinho para o Rio de Janeiro. E você quer gravar? Você quer dar uma entrevista pra ela?". Eu, tipo, tinha noção do tamanho que seria essa entrevista. Eu não tinha noção de que era pra TV, que eu ia sair na televisão. Eu sabia que eu ia dar uma entrevista, mas não, tipo, aquela proporção, sabe? Quis ser, porque eu queria ser ator, né? Eu queria trabalhar na Globo, eu queria ser ator de novela, aquela coisa, né? E aí eu falei assim: "Não, claro, com certeza, vamos lá". Aí eu fiz questão que a minha mãe fosse, que ela sai no vídeo, eu fiz questão que ela fosse ver, porque ninguém estava acreditando em mim, que eu iria embora. Só os meus amigos mesmo próximos, né? Ninguém estava acreditando em mim. Família, então, não estava acreditando em mim que eu iria embora, entendeu? Eu falei assim, eu fiz questão que a minha mãe fosse para ela ver que estava acontecendo as coisas, né? Me ligaram, quando a empresa, a TV Gazeta me ligou, marcando o horário, o local, que foi naquela praça lá e tudo mais. Foi, então, aquilo pra mim, tipo, nossa, foi um. Tava sendo tudo um sonho, sabe? A TV Gazeta é uma TV local, né, lá, que é a filial da Record, e passava, tipo, como fosse Jornal Nacional, passava em todo o estado, né? Era 7 horas da noite. Saiu, eu estava trabalhando, quando saiu a matéria e tal, o povo me ligando, minha família falando: "Oh, meu Deus, Ai, saiu na TV", e meus amigos me agora ligando, vai. mandando mensagem. Agora vai. Agora ele vai, saiu na TV, vai. É, Que porque até lindo. então eu não contava pra todo mundo que eu iria embora, só para os mais próximos, né. Sim, Quando o povo viu que eu iria embora, tipo assim: "Nossa, você vai mesmo, você conseguiu", e tudo mais, aquela coisa toda. Eu focado no meu sonho, focado na minha ida, sabe, eu fiquei muito focado nisso. Eu me omitia muita informação para que nada desse errado. Exemplo dessa como que eu iria, pra onde eu iria. Eu omiti informação porque, tipo assim, de fato eu falava: "Eu vou pra casa de um amigo, eu conheço esse amigo", "Mas você conhece? Conhece da onde?". Eu sim, conheço daqui do Rio Branco, eu sim. falava eu falava que era do curso de informática, eu acho. Eu sou muito reservado, eu fui muito reservado na minha vida inteira, né, sobre muitas Sim, coisas, por questões, né, que lá na frente a gente pode se abrir, que é sim. a vida sexual, sabe, muitas questões mesmo para se abrir com pessoas. Então só pessoas muito próximas sabia muito mais de mim, sabe. Naquela época era muito, no Acre, então, né, o conservadorismo, aquela coisa toda. Pequeno. Aham. Querendo ou não, isso acaba nos afetando, né, emocionalmente e tal. E eu não queria que aquilo estragasse, sabe. E se eu não fizesse aquilo, eu não teria saído de lá. Sobre a questão É, financeira que você me perguntou,
eu conversei com a família, conversei com a minha mãe. O que me importava era a aprovação da minha mãe, sabe? Eu sempre tive um carinho imenso pela minha mãe. Então, pra mim, a aprovação dela era o que bastava. O que os outros pensassem, não tinha apoio de Problema ninguém, dele. então pra mim era Sim. indiferente. Conversei com minha tia, conversei com a minha tia com quem eu morava, né, na casa dos meus pais, do meu parte de pai. E aí eu falei pra tia, a senhora pode pagar pra mim meu exame médico do curso? Era R$ 300. Você pode pagar pra mim? Posso. Ela pagou. Então, mamãe, a senhora pode me ajudar? Como é que a senhora pode me ajudar com o meu curso? Meu curso custava 2.000 e poucos reais. A mamãe pega e fala assim: eu fiz um empréstimo pra mim. Eu pego, tem como fazer um empréstimo pra mim? E tal, ela fez um empréstimo pra mim, minha mãe me fez um empréstimo e pagou meu curso, sabe? E aí eu consegui, ok, curso, check. Quanto que eu vou ter de dinheiro pra me manter lá? E tá no dinheiro que eu tava guardando do trabalho, né? Eu fui com uns R$ 2.000. Só que acontece, eu tinha um cartão de crédito adicional à minha mãe. Minha mãe tinha um cartão de crédito com limite muito alto. E como eu administrava, porque eu era um dos irmãos que mais sabia sobre essas questões de banco, internet, não sei o que, isso aqui, né? Então eu fiquei muito responsável, já com 16 anos, com o cartão da minha mãe. Então eu que Exato. calculava, eu que pagava fatura, eu que coletava dinheiro dos irmãos, eu que ficava responsável por essa parte, né? Para fazer o pagamento da fatura. Então, com isso, eu peguei um cartão adicional para mim, né? Mais que justo e tal, mas eu era muito responsável. Com essa minha ida, né? A minha irmã falou assim: você só vai se você pagar toda a fatura das coisas que você comprou no cartão da mamãe. Você não vai deixar essa dívida para ela. Todo mundo achava que eu tava me livrando da Sim, família, que eu tava sim. indo me livrar, Viver escapar de uma alguma aventura, forma. né? E se Exato. tratou. É. Até falar que eu tinha ido para casar com um homem foi levado à mesa isso, que eu não estava indo para fazer curso nenhum. Até ninguém acreditava minha. Até depois de formado, né, no curso, ninguém acreditava em mim da família, sabe? Assim, Gente, para você ver o nível, né? Assim, a minha irmã falou, enfrentou assim comigo. Você só vai se você pagar toda a fatura. Tipo, foi algo que, tipo, não era coisa esperada, não estava nos meus planos, porque resultado era quase R$ 2.000 que eu tinha, o né, valor pra levar, e a fatura tava quase, porque eu tinha comprado muita coisa parcelada, né? E é assim, e o meu limite era de R$ 600, praticamente. Então, todo mês eu pagava uns R$ 300. Só que, tipo, somando todas as parcelas, dava quase R$ 2.000. E eu falei assim, não vai ser isso que vai me parar, sabe? Não vai ser essa fatura. E paguei toda a fatura, tudo. Calculei todos os coisas, até juros, até anuidade, tudo eu tive que pagar. Mas eu paguei. Eu deixei tudo lá e falei assim, isso não vai me parar. Eu vou viajar, meio que seja com R$ 1, mas eu vou. Resultado, eu fui com uns R$ 1.000, R$ 2.000 ainda, sabe? Extra, mais os 2.000 da minha mãe, deu 4.000, né? do curso. E tal. Uhum. A minha tia nunca pagou o negócio que eu pedi pra ela, né? Ai, que me. E não Gente! pagou, não me ajudou. Enfim, né? Porque assim, quando eu cheguei lá que eu ia fazer o curso, aí eu ia pedir o dinheiro dela, né? Como tinha planejado todo Claro. mundo. Não ia, né? O Obviamente, curso era passei em pelo horário perrengue. integral, amigo? Ele era em horário integral, o curso? Não, o curso era só pela parte da manhã. Tá, Mas beleza. aí eu não cheguei já fazendo o curso, foi uma história bem mais, né, pra frente. Eu comecei a fazer o curso em 2012. Quase 2 anos depois eu fiz o 2 anos curso. depois. É, então, tipo assim, porque eu cheguei em dezembro de 2010. Dezembro de 2010. Daí o que aconteceu? Eu, 2010, cheguei. Foi uma reviravolta a minha história de lá, mas até eu sair de lá do Acre, né? Teve essas questões de financeiramente, de como é que eu ia me manter lá, porque até então eu ia chegar lá e ia tarde no trabalho, né? Então eu tinha esse dinheirinho, porque era para me manter primeiro como o primeiro mês de aluguel até eu conseguir trabalho. Só que acontece, eu não cheguei na capital onde eu tinha que ficar. Eu fui para parar em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na região serrana. Era 2 horas de ônibus Ah, para. Olha como é a minha inocência como foi. Quando ele falou assim, é 2 horas da capital. Ele falou isso pra mim. Ele não falou que era 2 horas de ônibus ou de carro. Ele falou, eu moro a 2 horas da capital. E eu, olha a inocência da pessoa. 2 horas? Eu ando todo dia 2 horas pra ir trabalhar. Você tá entendendo? Mas 2 horas, ok. Eu ando 2 horas todo dia pra trabalhar. E eu falei assim, mano, eu nem, realmente. tipo, eu nem só associei, né? Falei assim, tudo bem, não tem problema, né? Eu acho que dá certo. 2 horas é o que eu vou. De ônibus deve ser baratinho, né? Mas é um ônibus de viagem, porque é de outro estado, é um outro, é outra cidade, não é uma Sim. capital, O né? custo é totalmente diferente.
Sim. Totalmente diferente. Fiquei 5 meses em Teresópolis. Mas eu fui para lá. Quando eu cheguei lá em Teresópolis, esse meu amigo, né? Ele simplesmente foi para Portugal. Ele conheceu uma pessoa e levou ele para Portugal. E não me falou nada. E a 5 dias casa? Você chegou a 5 conhecer ele, dias pelo menos? consegui não, ele foi me pegar no Ah, tá. aeroporto, ele me Ah, levou tá. para casa, eu fiquei na casa com a mãe dele, só que ele morava na roça de Teresópolis, ele não morava literalmente nem em Teresópolis, morava na roça de Teresópolis. Saí de uma, fui para outra. Eu morava lá, estava assim, uma família bem humilde, bem simples, sabe. Aí eu falei assim: "Meu Deus, e agora?". Aí 5 dias, né, ele se preparando para ir viajar, e eu falei assim: "Mas e eu?". Tipo assim, você não falou por que você não me falou isso? Porque eu teria conseguido outra coisa. Mas eu não sei, fiquei com medo de você não vir mais e tal, e você fica aqui com a minha mãe, tipo assim, você fica aí, tá entendendo? Ele também estava no sonho dele, eu não vou julgá-lo, entendeu? Então, assim, ele estava no sonho dele, ele também, né, estava lá sonhando para ir para Portugal. E eu falei: "Meu Deus do céu". Mas tudo bem, aí eu a prima dele me ajudou, aí veio o outro primo dele, o Gilcilei. Então eles me abraçaram, sabe, assim. Então o primo dele conseguiu trabalho para mim lá com a amiga de contatos no restaurante. Aí eu onde fui parar já no restaurante. Eu trabalho no restaurante italiano, como auxiliar do chefe de cozinha, eu no auge. Porque eu não sei cozinhar, gente. Então eu fui me meter onde? Na Você era o cozinha. que passava a cebola. Ele falava: "Cebola, por favor". Era, Aqui. E descascar a aquele batata, exatamente. E eu, meu Deus do céu. Não, quase não deu certo ali, porque o chefe era bem, né, o Fernando eles parecem maravilhoso. bem Ele é rigorosos, né. mexicano, ele é mexicano, então ele é bem Putz. exigente e tal. Mas eu amava ele, ele foi não vou a minha história é muito longa, assim, mas ele foi uma coisa muito especial pra mim, sabe, lá, esse chefe. Aprendi muito com ele. A gerente que me contratou, Giovalda, ela me contratou e ela era também do Rio, da capital, aonde você vai ver as coisas. Ela é da capital, a mãe dela morava na capital, né? A dona Odete, tadinha. E o irmão, ponto. Segura isso daí. E ela me perguntou, mas por que que você quer tá aqui, veio parar em Teresópolis, aquela toda, né? Eu falei assim, por conta disso, disso, disso. Ela, nossa, tá, beleza, passou os dias. Aí, conversando com o mexicano, o Fernando, eu sabia que, tipo assim, eu tinha que ir pro salão, pra ser garçom, porque, né, aquilo ia me ajudar muito na experiência para atender pessoas, porque comissário atende pessoas. Ele me contava as histórias dele, né, viajando para Nova York, que não sei o quê. E foi aquilo pra mim, né, então era tipo, adorava. Eu fui pra Copa, não deu certo na Copa, porque eu quebrava todos os copos. Eu quebrava todos os copos, entendeu? Foi uau. Aí ele era muito Pra jeitoso, lavar. né. Então. A batata eu cortava de mais, eu cortava de menos, era o auge. Mas, assim, aprendi muito, né, ali já entrando no mercado do restaurante, né. Fiquei ali 5 meses, eu não tive a promoção para garçom, porque foi tudo muito rápido. Nesse meio tempo que eu estava lá, eu comecei a estudar italiano, né, porque o restaurante era italiano, então eu comecei a estudar o quê? Italiano, porque tocava todo dia as músicas italiano, eu amo Laura Pausini e tal. Então fui pro italiano, aprendi ali italiano e tal, mas não concluí. Beleza. 5 meses depois, essa menina, essa gerente, volta pra mim e pergunta: "Eu tô vendo aqui a tua história e tal, não faz sentido você estar aqui". Ela falando pra mim, né. Eu falei assim: "Não faz mesmo". Aí eu comecei a me planejar: "E como é que você vai ser isso?". Eu digo: "Ó, pretendo juntar uma grana pra eu poder ir pra capital". Ela falou assim: "Vou falar com a minha mãe, vou falar com a minha mãe se ela te aceita". Ela mora sozinha com meu irmão lá e a casa é grande. Aí eu Na falei: capital. "Sério? Na capital? Sério, você faria isso por mim?". "Não, fala". Aí ela falou com a mãe dela, falou assim: "Ah, mamãe quer te conhecer". Beleza, a gente foi um final de semana para o Rio, né, lá pra conhecer a mãe dela. Ela me levou lá, foi um amor de pessoa, uma senhorinha, assim, incrível. Tipo assim: "Não, pode vir meu filho, pode ficar o tempo que você precisar". Só que aquilo, né, um combinado, quanto tempo você precisa ficar aqui, né, como é que vai ser? E era para o meu curso: "Olha, o curso dura 5 meses, o curso, a formação do curso". Em maio, eu finalizei meu trabalho lá no restaurante, em 1º de junho, eu me mudei de 2011, eu me mudei para o Rio de Janeiro, a capital, lá pra casa dessa senhorinha. Vai eu mais uma vez, uma malinha, com sonho. Eu tinha uma mala e um sonho, né, então lá vai eu com as malinhas para o Rio de Janeiro. Amigo, Fui. só abrindo aspas para isso. Você acredita que se de repente esse cara do MSN tivesse jogado aberta a história para você, haveria possibilidade de você não ir para o Rio?
Ou você acha que você, de fato, ia tratar uma outra, ia traçar uma nova estratégia e iria, sim, para o Rio de Janeiro? Só evitaria todos esses perrengues que você passou. Sim, eu acho que sim, porque me conhecendo, eu acho que eu não teria ido, sabe? É. Eu não teria ido se eu Então tivesse foi bom abrido o ter. jogo pra mim, foi. Eu não teria ido porque eu tava num lugar estranho, diferente, tipo, você ia ficar sem suporte, como é que eu ia conhecer, né? Ele falou que de me levar pra conhecer o Rio de Janeiro e tal, então eu não conhecia nada. Você fala assim, ah, não vou, daqui a 5 dias eu não vou estar lá, como assim? Outra coisa que eu não contei aqui, eu fui decidido a ficar, a morar, eu não ia voltar. A delegada, quando comprou a passagem pra mim, ela falou: compra passagem de ida e volta. Eu falei assim: não precisa de volta, porque eu não sei quando eu vou voltar. O curso dura 5 meses, mas se acontecer alguma coisa, eu não tenho uma data certa, até porque eu não sei nem como é que ia ser. E de fato aconteceu, porque eu não. Como é que eu iria voltar, sendo que eu só fui fazer o curso depois de 2 anos, praticamente? Tá entendendo? Eu falei assim: não, só precisa, eu quero a de ida. De volta a gente consegue depois, mas compra Depois somente a de continua. ida. É. E aí, beleza. Aqui dentro de mim, eu falei assim, mas eu não quero voltar pra cá, né? Eu não vou voltar pra cá. E de fato aconteceu. Eu não fui com intenção de ir e voltar pro Acre. Eu iria ficar, porque lá eu ia galgar, eu ia voar, né? Então, por que fazer o que de volta no Acre? Se eu depois de formado, eu tinha que conseguir trabalho na área. E conseguir trabalho na área não tinha base no, para comissário Sim. no Acre. A base era em São Paulo. Aí pegou a mala e Daí, assumiu. peguei minha. É, mas ali foi, né? Mas sim, eu não teria ido, de fato, eu teria tentado conseguir outras estratégias para eu chegar em algum lugar lá, né? Mas de fato não iria. Mas eu iria, de fato, sim, de qualquer forma. Esse era fato. Ah, Eu iria tá. de qualquer forma, Só sendo ia com mudar ele o ou curso. com outro, outra coisa, mas eu iria, entendeu? Tá. Mas talvez ele seria uma opção que não teria dado certo se ele tivesse me falado, entendeu? Sim. Sim. Mas Deus, como cuida da gente, né? Ele preparou todo o cenário. Então, Deu muito foi. certo. Não era para ele ter contado mesmo, era para eu ter chegado. Então, assim, eu acredito muito nisso. Por isso que eu sou muito grato. Por mais que hoje eu não sou mais amigo dele, né? Muitas coisas aconteceram, mas eu nunca vou esquecer desse papel que ele teve fundamental na minha vida, sabe? Assim, não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor, mas, né? Infelizmente, a vida que segue para ambos. Quando foi em junho, eu cheguei lá na casa dela e eu já desesperado, porque eu fui com uma mala, um sonho e R$ 100. Acredita nisso? Ah, Aí ah, já foi bem ah. menos. O que aconteceu? Todo aquele dinheiro que eu tinha do curso e da minha mãe, os R$ 2.000, eu tive que gastar nesses cinco Tá. meses Pra sobreviver. Aham. para sobreviver. E aquilo eu tive que gastar, né? Eu tive que pagar aluguel antecipado, eu tive que arcar com umas continhas. Na casa desse meu amigo, não sei se eu devo expor, né? Mas eles não tinham muita condição financeira, sabe? Meio precário. A mãe trabalhava na roça. Os filhos, como ele foi para Portugal, a mãe ficou sozinha com os filhos, entendeu? Os 3 filhos pequenos, uma adolescentezinha, mais 2 pequenos, o irmão de 18 com a namorada. Só que o irmão de 18, tá? Nossa, ele fumava droga e tal. Então, aquela coisa, você já sabe, né? Problemão Aham, que ele tinha com um filho de 18 anos que não tinha aham. perspectiva de vida. E eu via aquela situação ali, me sentindo, tipo assim, eu via crianças com fome, sabe? Assim, a mãe dando duro na roça para trabalhar, para ganhar, para colocar o pão dentro de casa, mas eles não tinham feira, não tinha comida, assim, tipo, muito. E aquilo me tocou, eu fui e fiz uma feira para ela, sabe? Tipo, de Natal. O meu amigo, quando foi embora, lá, já tava lá, veio o Natal, ele mandou R$ 300 pra mãe. Antes dele ir embora, ele deu R$ 300. O cara de Portugal deu uma grana pra ele, sabe? Eu achei, tipo assim, uma grana. Por isso acabou a amizade, porque, cara, você tá indo pra Portugal, você tá indo pra Europa e tal, né? O cara deu uma maior grana, ele simplesmente Virou pensou as costas nele. pra Ele família. simplesmente pensou É, nele, sabe? Porque ele queria passar uma boa impressão, vender uma vida que ele não tinha pro cara lá de Portugal. E hoje eu sou amigo desse cara de Portugal. Ele pegou, comprou, ia no shopping para comprar várias roupas chique, porque era na Europa, ia fazer frio, comprou jaqueta de caríssima, sabe? Da Armani, e a família mala passando fome. mala caríssima da Le Portiche. Ele comprou, Le tipo postiche. assim, Le Portiche comprou coisas caras que sem necessidade, você tá entendendo? Que eu vejo por esse lado. Cara, minha família tá passando fome aqui. Meu irmão tá Mas sabe qual é a impressão que bebê. deu daqui, amigo? A impressão que Ah, deu é que, tipo, ele transferiu uma responsabilidade para suas costas. Falou: ó, vem é, para cá, você vai morar aqui,
você assume o BO, É, assim, modo de falar, né. Você vai assumir a foi, responsabilidade e eu tô indo embora e vou tocar minha vida. Em troca disso, você dorme aqui. Parece que foi verdade. isso. É. E aí ele foi viver a vida dele lá, tal, e deixou R$ 300 pra mãe passar o Natal com a família, com os filhos e tal, pra fazer a ceia. Os R$ 300 era pra fazer a ceia, detalhe. Não era de feira não, tá, era só pra fazer a ceia dela. Eu olhei porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Então peguei, fui no mercado e fiz uma feira pra mulher, sabe. Comprei muita coisa, tal. A mulher ficou, tipo assim, nossa, agradecida, né, porque ela não tinha comida. Abriu o armário, não tinha nada, sabe, praticamente, assim. Peguei até uma coisa que eu nunca esqueço, foi uma carne moída. Nunca comi carne moída branca na minha vida, né. Aí ele simplesmente a menina fez uma carne moída branca, tipo assim, não tinha álcool colorau, né, pra dar cor na carne, o temperinho. Ah, Eu olhei pra aquilo, tipo, eu não estava acreditando que, né, aquilo. E eu peguei e falei: "Não, vamos no mercado", e o mercado lá era um mercadinho de bairro, ou seja, mais caro ainda. Mas eu não pensei, falei assim: "Não, não vou deixar isso acontecer". Fui lá, fiz uma feira, comprei chocolate pra todo mundo, comprei foi mais de R$ 1.000 de feira. Mas tinha comida ali pra pelo menos o resto do ano, sabe. Não fiquei, porque não era meu lugar ali, né, era só uma porta de entrada. Até que eu me mudei pra capital, porque eu consegui o trabalho, né, como eu te falei, no restaurante. Então ela já era na capital de Teresópolis, então eu fui pra cidade mesmo. E eu agradeci a ela e tal, e saí da roça e fui pra cidade. Morei sozinho lá na kitnet e tal, e pronto, aquela história ali acabou, não tive mais contato com eles também, com essa senhora lá. Porque aconteceu umas coisas, né, pra chegar ao ponto de eu cortar os laços. Mas eu ainda fiquei com amizade ainda com os primos, que foram os que me abraçaram, né. E quase de cama, eu quase fui de arrasta, né, quando eu cheguei lá, porque lá é muito frio e o Acre é muito quente. Eu peguei um choque térmico quando eu cheguei, então eu fiquei 5 dias de ah, cama. Enquanto esse meu amigo estava comprando as coisas, indo todo dia lá pra ir viajar, eu estava de cama e ele não, tipo assim, me deixou lá na ai, cama. A prima dele que veio me socorrer. A prima que dele veio cuidar de mim, então eu literalmente entrava em que choque, absurdo. Ih, literalmente acho que travou de eu novo. tremia. Aí a prima dele veio me socorrer, então literalmente eu entrei em estado de choque, né, ali e tal, e colocava manta e estava muito frio, então eu peguei o inverno de Teresópolis, e ela me socorreu, trazia chá e trazia isso, manta, não estava dando avença às cobertas, né e tal. Ele foi viajar, eu me recuperei, né, depois disso. Depois eu conheci o primo, que também já falava inglês e espanhol e tal, virou meu melhor amigo. Esse pessoal eu mantive o contato, né, tenho até hoje. Já a mãe dele com as crianças já não mais. 1º de junho, fui para o Rio de Janeiro. Com Cheguei 100 lá reais. com R$ 100. Por quê? Eu tive que pagar a multa da casa, eu tive que pagar a multa do curso de italiano, e eu ganhava R$ 580 naquela época, que era o salário mínimo nesse restaurante. Fui com R$ 100, tá tudo bem. Vendi algumas coisinhas também. Eu vendi umas coisinhas e levei golpe, é o auge. O Meu rapaz do próprio trabalho não me pagou. Eu tinha uma TVzinha que eu comprei, uma TVzinha, né, pra mim poder usar. Eu vendi a TV pra ele, ele nunca me pagou essa TV. Mas enfim, Deus. né, Deus, graças a Deus, nunca te falta nada. E Gente, eu se fosse pra você, não voltava mais pro Brasil, nunca mais. foi, Só BO aqui, gente. só BO. Mas assim, graças a Deus também eu tive pessoas, né, que me Não, ajudaram lógico. nesse processo, né. Fui pra lá, sabe, essa senhorinha, ela até faleceu, Deus a tenha. Ela me tratava como neto. Aí começou a gerar ciúmes do irmão, né, da menina, do filho dela, tal, que ela, né, normal. Mas também, ao mesmo tempo, fui luz pra ele, sabe, assim, porque ele era preso também numa caixinha, né. Ele era homossexual, né, ele é, né. Ele achava que a mãe dele não aceitaria ele, sabe. Ele achava que a mãe dele ia rejeitar aquilo, porque era uma senhora, né, super conservadora e tal. Mal ele sabe que a mãe dele já sabia, né. Ele vivia preso na caixinha, trabalho, casa, e ficava trancado dentro do quarto. Quando eu cheguei, aquilo mudou, sabe. Aquilo, tipo assim, ele teve um pouco de ciúme, obviamente, porque eu sempre fui isso, sempre sou a pessoa, né. Me tratava como um neto, assim, dela, assim, tipo, era café da manhã pronto, era almocinho, vai comer meu filho e não sei o quê, era aquilo, era isso. Eu tive, assim, Aham. uma boa receptividade dela. Com os R$ 100 eu achava que, tipo assim, eu peguei meus R$ 100 e comprei algumas coisinhas pra casa, porque ela viajou pra Santa Catarina. E daí eu falei assim: "Ó, vou comprar uma coisinha pra fazer a linha, né". Ela me deu um esporro: "Meu filho, porque você gastou, que não precisa, quem come um, come dois e blá-blá-blá", aquela coisa toda, mas eu comprei um arrozinho, uma um saco de arroz, 1 lata de óleo, o auge. Mas ajudei, né, como eu podia, dei o meu melhor, assim como ela estava dando o dela. Eu falei assim: "Eu preciso trabalhar".
currículo, comecei a andar lá, né, na região para entregar currículo. Eu entreguei currículo no shopping de uma galeria, estava construindo um shopping lá do lado da casa. Então eu fui numa galeria que tinha várias lojas. E aí eu comecei a entregar meu currículo. Entreguei no McDonald's o currículo. Meu primeiro currículo foi pro McDonald's. A gerente não aceitou meu currículo no McDonald's. Acredita nisso? Tá brincando? Não. Não acredito que você foi recusado no McDonald's, gente. Fui recusado no McDonald's. A gerente olhou meu currículo e ela. Por isso que eu falo, o inglês, assim, o inglês para mim tem algo também muito importante desde lá atrás, desde traumas lá atrás, quando eu comecei a fazer inglês. E o inglês foi algo muito importante na minha vida, sabe? E aí já teve na delegacia a questão do inglês, que eu não esperava, porque os depoimentos que aparecem no vídeo que você viu, eu não esperava nenhum deles. Tipo assim, eu só fiz o meu papel da minha entrevista. Aqueles cortes lá, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que eles tinham ido na delegacia. Eu não soube daqui na época, né? Sim. Eu só sei que eu fui lá, me chamaram para gravar lá na praça com a minha mãe. Eu Boa fui lá e parte, gravei. A minha que parte, lindo. aquilo era a minha entrevista, Então sabe? você viu Quando no eu ar a eu vi coisa no ar. acontecer. Quando eu vi a Uau! matéria, quando eu vi a matéria, eu vi assim, a uma escrivã falando de mim, que a Clícia, né? Uma Aham. querida, ela é da administração da delegacia. Falou de mim. Aí veio o delegado falando de mim, que ele era um dos delegados, né? E eu, nossa, que legal. Tipo, não esperava que eles tivesse ido lá. E aí, inclusive, ele ter falado aquilo de mim. Eu sinto muito orgulho daquilo que ele falou, Sim. É porque linda, né? porque eu não esperava e aquilo, tipo assim, complementa a minha história, faz parte, né? Eu acho que foi um ponto-chave aquilo também. E para você ver como era realmente o que eu fazia, né? Eu estudava de madrugada, sabe? Com quem eu pegava que falasse inglês, eu fazia simulações para entender. Então ele começou a me estimular, literalmente, ele só chegava falando inglês comigo, o delegado, Sim. né? Então, para me estimular aquilo, a praticar o inglês. Então eles abraçaram a minha causa, sabe? Eles me abraçaram, assim, foi para mim é lindo aquilo. Ele chegava, hey, how are you? What's up? It's okay, blá, blá, blá. Então, Aham. e quando eu falava Ah, alguma coisa errada, ele me corrigia, fala assim. sim, Então, ele me dava um bom incentivo no inglês, sim. sabe? Então, o Bom, destaque que teve no currículo lá para a área da foi. limpeza, você acha que foi assustador para um recrutador do McDonald's, por exemplo, que está acima Foi. para ser uma pessoa Uhum. da lanchonete? Foi. Porque ela viu tudo no meu currículo, né? Restaurante, depois. Mas o ponto que ela me recusou foi o inglês. Porque eu coloquei no meu currículo que eu falava inglês, né? Ela falou assim: você fala inglês? Ela perguntou muito claro. Olhou, o teu currículo é muito bom, mas vem cá, você colocou aqui que você fala inglês. Você fala inglês? Eu falei assim: falo. Aí ela, meu filho, eu não vou te contratar. E eu, como assim? Meu Por Deus, eu quê? preciso desse E tava dinheiro, lá, mulher! precisando vagas, entendeu? Temos vaga. E eu, mas moça, Que eu não tô ódio! entendendo, eu preciso trabalhar, porque eu sou do Acre, acabei de, mesma história, né? Acabei de chegar, praticamente, eu tô sem, eu preciso trabalhar. Ela falou Ai, assim, que meu raiva. filho, aqui eu não vou te contratar. Aqui, olha para aqueles meninos. É muito forte, gente, assim. É forte, porque a própria Sim, gerente, ela não apostava na equipe dela, na sabe? equipe dela. Você tá vendo que as meninos ali são tudo de favela. Tipo assim, nada contra, assim, né? Foi o que ela me falou, eu não sabia nada. Eles são tudo crianças, jovens que não têm perspectiva. Se você perguntar o que que eles querem ser, tá tudo bem pra eles. Eu não vou te enfiar aqui. Eu não vou te enfiar nisso aqui. Você vai se Nossa, perder. mas poderia ter sido até um diferencial. Você entrando lá, você poderia criar expectativa sobre essas pessoas. Às vezes as Pois pessoas tinham, é. só não manifestavam, né? Mas ela me deu um impulso, assim, também. Aqui ela falou assim: olha, Ai, aqui que ganhando bom. R$ 400. Você fala inglês, você vai procurar uma coisa na sua área, você não vai se perder aqui. Isso aqui não. Isso aqui não é pra você. Entrega ali. Ali você pode te chamar que ganha mais e você pode usar teu inglês. Que era no supermercado, né? Grande e tal, um supermercado Preso Nick na época. Fui lá, entreguei desnorteado, né? Tipo assim, acabei de levar um não, como assim? E fui pro Como mercado. recuperar, né, o ânimo para entregar o É, currículo. eu fui numa loja que tava lá também, Casa e Vídeo, aí fui no mercado, aí fui nesse mercado. Entreguei meu currículo lá, né, tal, não sei o quê. Fui no outro supermercado Atacadão, aí a Casa e Vídeo também deixei meu currículo, inclusive onde eu conheci a minha família do Rio, né, que é uma outra parte da minha história, uma família que me abraçou também, e que é a Eufrasa, um beijo pra ela. Então fui lá, esperei uma semana, ninguém nada me ligava, ninguém, eu tava desesperado porque não tinha mais dinheiro,
eu precisava para fazer o curso. E a mulher me perguntou: "E aí o curso?", que não sei o quê. E eu: "Meu Deus, o que eu vou fazer?" Porque eu não tinha mais dinheiro. E aí só que aí o curso, eu falei assim, eu liguei para o curso, ela falou assim: "Olha, não temos mais turma para este ano, só para ano que vem", isso 2011, né. "Só para ano que vem, começa em fevereiro". Daí eu falei para ela: "Olha, senhorinha, o curso agora é só em fevereiro, porque já passou a turma que tinha, já era que junho, né, então não tinha mais turma". Uma semana me ligaram, e foi justamente esse mercado que a mulher falou: "Ah, manda lá que eles vão te ligar". Eles me ligaram: "Olha, que não sei o quê, bá tem uma vaga para você", não sei o quê, era de caixa. Então eu consegui ir para a primeira etapa da entrevista. Na segunda etapa da entrevista, eu morava na Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, a avenida tem passarelas, e essas passarelas, ela tem uma numeração, né. A filial dessa empresa era na passarela 17, e eu morava na 29. Então, ó, do 17 ao 29, tinha Longe. esse meio aí. Segura essa informação. Beleza, a primeira etapa eu fui lá, né, na sede, fiz a entrevista, passei, me chamaram, tinha que fazer a segunda. A segunda já era uma outra dinâmica de grupo, mais vários processos, já era o dia final. Só que quando chegou esse dia, eu estava sem um centavo, gente. Eu estava sem um centavo, literalmente já tinha esgotado já a minha cota. A senhorinha, ela tinha viajado para Santa Catarina, para a família dela. E eu fiquei sozinho na casa com o filho dela. E o filho dela não falava comigo, tipo assim, ele ficava, eu não via ele chegar nem ele sair, porque ele ficava trancado no quarto, então quando ele chegava de noite, eu estava dormindo ou eu estava no quarto da mãe dele assistindo TV. Porque a TV ficava no quarto da mãe dele e ela falou: "Você fica à vontade". Quando ele saía para trabalhar, eu estava dormindo, né. Então praticamente não se via. E aí eu falei: "Meu Deus", eu liguei então para os meus irmãos, né, liguei pra minha irmã, que eu precisava pelo menos de R$ 50 emprestados, R$ 50 emprestados. Nunca recebi esse dinheiro. "Ai, já tá depositado, já tá na conta, e já não sei o quê". Resultado, eu andei, tipo, uns 20 minutos atrás de um Banco do Brasil, lá da onde eu estava, né, andando ali pelo bairro, encontrei o tal Banco do Brasil, e quando eu cheguei lá era 7 horas, fechava às 7 horas o caixa eletrônico. Eu consegui entrar, quando eu coloco meu cartão, diz que saldo indisponível, não tinha saldo, não tinha nada. Aí minha mãe: "Já mandei, deu certo, que não sei o quê". Resultado, gente, eu não tive esse dinheiro. Até hoje eu espero esse dinheiro cair na conta. E aquilo me frustrou de uma forma, mas eu não deixei aquilo, porque a entrevista era no dia seguinte, eu tinha que ir para essa entrevista, né, que era a decisão e tudo mais. Eu cheguei em casa pensando: "O que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer", que tinha que pegar o ônibus pra ir lá. E eu falei assim, eu calculei na última vez que eu fui, eu calculei do 17, a passarela era 17, a gente tô na 29. Que eu fiz? Eu andava 2 horas para ir trabalhar, todo dia lá no Acre. Eu não usei aquilo ali para tipo: "Ah, eu não vou pra entrevista, porque eu não tenho dinheiro para ir de ônibus", que é o que eu peguei, então eu fui andando pra entrevista. Eu fui andando. Eu de manhã cedo, eu falei, eu calculei mais ou menos, né, contei as passarelas, não é tão longe uma da outra, né, calculei, eu falei assim: "Acho que 2 horas é o suficiente para eu chegar lá". Era 5:50 eu saí de casa. Eu tinha que estar 8 horas lá na entrevista. 5:50 eu tomei meu banho, acordei tipo 5:50, eu coloquei meu fone de ouvido, o meu tênis e eu fui pra entrevista, com o meu currículo na mão. Fui andando e fui feliz, eu fui feliz. Eu dei Deus tá na frente e vamos que vamos. Eu fui andando com meu fone de ouvido, coloquei ali minha Joelma, né, coloquei minhas músicas e fui. Eu gastei exatamente 2 horas pra chegar lá. Eu cheguei Caraca, faltando 10 minutos para as 8, uau. acredita? É, 10 para as 8 eu cheguei lá bem, fui, fiz toda a entrevista. E nisso eu fiz amizade com o pessoal lá da entrevista, né, com as meninas também no mesmo barco. E aí na hora de voltar, porque terminou 5 horas da tarde tudo isso, já estava preparado pra volta, né, pra volta pra casa. E a menina falou assim: "Ai, você vai voltar como? Ai, vamos pegar o ônibus junto". E eu pra dizer oh pra meu ela que eu não Deus. tinha, e eu pra dizer pra essa menina que eu não tinha passagem, que eu não tinha dinheiro. E eu não ia usar aquilo pra me aproveitar e falar: "Ai, paga pra mim". Não, ou me dá, eu tô sem dinheiro. Não. Eu não sou assim, gente, graças a Deus. E não era orgulho, era uma forma, tipo assim, não tem necessidade, né? Eu Sim, vim andando, eu vou voltar andando. E eu passei a tarde inteira fugindo dessa menina. Nossa, depois que ela me falou isso, que a gente ia embora junto, quando foi pro final do negócio, comecei a fugir dessa menina. E veio a parte da entrevista de grupo e tudo mais. Então eles pegaram o currículo de cada um, ela faz umas perguntas pessoais na frente lá. E a pergunta que veio de novo, bendito do inglês.
"Você fala inglês?" "Falo". E era eu mais umas 5 pessoas pra minha filial, né, pra concorrer à vaga. Bom, resultado, de 5 pessoas, eu consegui a vaga, Que acredita? chique. Gente, acho que as coisas não acontecem por E acaso. pra mim, ela não Acho e sim, e pra mim foi que ela perguntou mais coisas, inclusive o inglês, e para as outras ela não perguntou muita coisa, né. Até aí tudo bem, passei, fomos fazer outras etapas, né, de integração e disso e daquilo e tal, eu fui passando em cada fase. E aí, na última fase, então já era como eu já tinha batido o martelo que a vaga era nossa, de conseguir uma vaga, era pra questão de abrir a conta do banco. Então vocês vão abrir a conta do banco de vocês. Era o Banco Itaú que eu tenho até hoje. Abre a conta no banco. Daí no final, olha como Deus é maravilhoso, tá vendo? Se eu não tivesse ido, eu teria perdido a vaga e ainda o melhor, né? Ela falou assim: "Tá vendo esse cartão aqui, gente? Esse cartão aqui é o cartão de ônibus de passagem de vocês, né? E vocês já podem voltar pra casa usando ele, que já tem uma Ah, passagem extra pra meu vocês". Deus do céu. Gente, É lindo, né? é Eu me lindo orgulho muito. demais. E assim, Sim, é, eu me orgulho muito dessa parte, sabe? Porque eu acho que foi uma superação pra mim, sabe? Eu acho que eu não usei sim. aquela parte que eu, né, que eu tinha pra pra culpar alguém ou me culpar ou algo do tipo. Não, eu apenas fui lá e fiz, sabe? Eu não usei E aquilo assim, pra. e você não usou dessa situação também como um método para tentar sensibilizar alguém, passar na É, frente, né, do que aconteceu. exato, Somente exato. foi. Colocou tua joelma e foi. E foi. E aí o que aconteceu, eu voltei pra casa de ônibus, né, com a Meu menina do Deus. lado e com a menina, né, Você já não "Ai". precisava mais fugir dela, né. Não precisava, eu fui tão nossa, eu chorei tanto, né, tipo assim, Nossa, por que dentro, né, por chique. dentro. E aí: "Você tá chorando", né, ela falou assim, mas ela sabe que eu estava chorando porque eu ia embora de ônibus, e não porque eu consegui a vaga, né. E eu falei: "Ai, porque Meu eu consegui a vaga e Deus. tal". E aí vai dar certo, não sei o quê, mas sabe que eu estava chorando porque, tipo assim, eu falei assim: "Deus vai prover, né, ele providencia, ele cuida dos seus", sabe. Aí foi, né, trabalhei, então assim, eu tive passagem e é engraçado que a passagem eu tive, eu trabalhava do lado do mercado, então eu tinha passagem pra me usar pra qualquer coisa que eu quisesse, Sim. porque eu não precisava pegar ônibus pra ir trabalhar. E aí foi essas passagens que me ajudaram pra ir ao curso de comissário no ano seguinte, porque como eu trabalhava do lado, não precisava pegar ônibus, né. E Sim, aí e é eu difícil, assim, usava. por exemplo, quando você participa de um processo, pelo menos o normal aqui, você participa de um processo, depois que você entra, É, você tá às vezes até no seu primeiro dia, eles vão pagar depois o retroativo, mas o primeiro é. dia você vai por conta. Meu, muito bom, Sim, aquilo fato é uma foi história muito. abençoada. Foi, essa parte foi muito, tipo assim, foi muito de Deus, sabe, porque, cara, no mesmo dia recebi a Nossa, passagem e tudo mais, sabe, exato. então, foi incrível. Eu não esqueço a cena, que ela falou assim: "Vocês podem usar hoje pra vocês voltar pra casa". Aquilo pra mim foi tipo assim, e sabe quando você vê que tá olhando pra você, fixado, sabe, assim? Aquilo pra mim Eu foi acho que foi tipo até maior do que a emoção da vaga em si, foi, mas o foi mesmo, eu cartão chorei. brilhou. Foi, porque eu chorei mais por causa o meu choro na época foi por conta da passagem, não foi É pela Deus vaga. falando, é tipo Deus falando. Foi, ele honrou, né, tipo assim, ele honrou, né, eu peguei aquilo Sim, e peguei o limão e fiz uma limonada. Eu não usei aquilo pra mim: "Ai, não consegui o dinheiro, não vou porque eu não tenho dinheiro". Muita gente faz não, isso. Eu já sim, vi pessoas fazerem isso e eu fico pe sim. cara, eu andei, eu fui atrás da minha vaga e eu Abriu a consegui. porta. E se eu não Sim, tivesse ido, eu não teria conseguido, estava ali me lamentando que eu não tinha dinheiro, dependendo dos outros, sabe. Eu estava na sim, casa dos outros. Então, tipo assim, não, eu falei assim: "Não vou fazer isso". Eu eu já tinha passado a primeira etapa, né, então, tipo assim, já tinha dentro de mim eu tinha certeza que eu tinha ganhado a vaga. Por que que eu ia sim, perder aquela vaga de mão beijada? Eu falei assim: "Eu não vou perder. Eu tô aqui, não vou sim. ficar na mão de ninguém não". Peguei e fui, né, e passei. Consegui, fiquei 1 ano e pouco meio nesse supermercado. Com 11 meses eu fui, promovido para o saque, né, para o serviço de atendimento, né. Então foi coisas boas aconteceram, sabe, assim, eu gosto foi uma fase muito boa também no mercado que eu passei. Eu não tenho muita coisa a reclamar de lá não, né. Você juntou grana para poder fazer o Aí curso. tá, é isso, aí que aconteceu, né. Aí eu fui para o curso, fui lá me informar melhor como que funcionava, pra turma, então foi de julho, aí eu consegui julho, né, julho já tinha trabalho, eu comecei dia 7 de julho oficialmente a trabalhar, então eu passei 1 mês só, entendeu, tranquilo, assim, sem trabalho. Então julho já comecei a trabalhar no mercado, então julho, dezembro, né,
Fui juntando a graninha. Porque eu precisava, então, arcar agora com o meu curso, já que eu tinha gastado todo o dinheiro da minha mamãe. Me matriculei no curso, liguei pra minha tia. Tia, olha, o curso começa em fevereiro, eu preciso fazer o exame médico. Agora, tem como a senhora. Prometeu, cadê os 300? Como eu falei pra senhora que, né, sobre né, pagar o exame, só tem como mandar o dinheiro? Ela falou pra mim, não tem como. Acredita? Seu tio tá passando por isso e isso, a gente gastou todo o dinheiro. Ou seja, eu não tive o dia da minha tia, eu não tive o suporte que eu não esperava. Então, aquilo eu guardei uma mágoa, guardei um rancorzinho, sabe? Então, me esqueci dele. Foi prometido, né? Ela Foi prometeu. prometido e eu fiquei na mão mais uma vez. Eu fiquei na mão com as pessoas que eu mais contava, né? Eu falei assim: não vou deixar isso me abater, eu vou pagar meu curso. Então, já tô trabalhando, então, nem que eu fique apertado todo mês, eu vou pagar meu curso. Quando chegou dezembro, a senhorinha chegou pra mim e falou assim: meu filho, e aí, como é que tá? Você já tá trabalhando, você pediu até dezembro, né? Então, já tá procurando alguma coisa pra você? Aí eu, aquilo, tipo, já veio uma outra situação, que agora eu tinha que sair da casa, porque foi o Foi combinado, pra ela. né? E eu Sim. senti também por causa do filho dela, entendeu? Porque ele já estava se incomodando com a minha presença ali. E tá tudo bem. Combinado foi combinado. Eu sou assim, você combinou, combinou. Sim. Fui procurar, então, casa, fui procurar, então, coisa. Aí foi onde entra a Eufrásia na minha vida, né? Que era, trabalhava do lado, na loja do lado do mercado. E eu fui lá fazer um empréstimo, porque tinha perto daquele empréstimo consignado. Eu me enfiando nos empréstimos. E eu fui lá ver como é que era pra pegar um empréstimo pra poder arcar com um aluguel, né, e tal, sozinho. E daí ela tentou fazer pra mim empréstimo, não foi aprovado. E ela me perguntou, pô, nossa, você é do Acre? E aquela história de novo. Lá vai eu contar minha história pros outros de novo. E aí Sim. eu contei pra ela, né, minha história, ela se sensibilizou. E eu perguntei, eu soltei, você não sabe onde aluga algum lugar? Eu preciso sair de onde eu tô. Nossa, aquilo pra ela, pronto. Ela foi, me abraçou, meu Deus, meu filho, vamos lá. Tentou, ela conseguiu um quarto pra mim lá perto onde ela morava. Então eu saí da casa da senhorinha e fui morar sozinho, né, num quartinho, um quarto que era uma vilinha, sabe, várias casinhas, tipo do Chaves, várias casinhas, e você compartilhava o banheiro com todo a vila, que era só pra homem solteiro, misericórdia. Meu Deus. Era só pra homens solteiros e tal, e aí eu tinha compartilhado 2 banheiros pra compartilhar com todo mundo. Ai, gente. Mas Ai, meu assim, dou Deus. graças a Deus, porque assim, querendo ou não, não foi. Não foi, ai, meu Deus do céu, não uso isso, eu não uso isso para me vitimizar jamais, mas foi uma experiência interessante, sabe, que eu vivi. E aí eu fiquei por um pouco tempo, até, né, eu morar com uma outra amiga minha do trabalho. Então, assim, foi janeiro, fevereiro eu comecei a entrar no curso. Daí a menina falou assim, eu fiquei pouco tempo nesse lugar. Aí eu com uma amiga minha falei assim: vamos morar junto? Ela tava se separando do marido e tal. E eu falei assim: vamos morar junto? Vamos morar junto. Fui eu, ela e o bebê dela. Tinha 2 aninhos, eu acho, o bebezinho dela, o Lucas. Que hoje eu sou padrinho do filho dela. Então fui morar com ela. Nós fomos morar junto lá perto também, numa casa, né? Então eu tinha meu quarto, ela tinha um dela e tal. E eu saí desse quartinho lá com os meninos, então a gente dividia aluguel. Aí onde entra o curso. No curso, né, em fevereiro, comecei a fazer o curso. Só que aí, eu na administração do curso, ela falou assim: olha, era 400 e poucos reais por mês a parcela. Eu ganhava 600 reais no supermercado, né? E eu, o que que eu vou fazer da minha vida? Tipo, pagar passagem, comprar comida, que não sei o quê, aluguel e tal. Meu Deus do céu. Resultado, amigo. Ela falou assim: olha, porque você é do Acre e tal, que não sei o quê. Você entra no programa de desconto da escola. Conta a tua história, faz uma carta pro capitão. Geralmente quem vem de fora para fazer o curso, eles dão bolsa de estudo para ajudar, né? E ela viu que eu tinha vindo de fora, que não sei o quê, faz a tua carta. E geralmente pessoas também com baixa renda também eles ajudam, dão bolsas, né? E aí, só que aí é uma seleção, você tem que fazer a carta e você pode ganhar até 50% de desconto. Eu fiz, então, a carta e eu consegui 50% de desconto, sabe? Uau. Era E só 500 e pouco, era 500 e pouco. Sei que ficou para 250 reais a minha parcela Uau, que do curso. show. E eram 5 Cara, meses, né? Aham. E aí, entre todos, eu consegui. A minha amiga conseguiu, foi 30%. Uma outra colega minha lá do curso. Mas eu consegui 50%. Entendeu? Eu fiz uau. um texto explicando por que que eu queria ser comissário, o porquê que você tá ali e tal, as condições financeiras e tal. E eu expliquei, e aí ele me deram 50% de desconto. Então isso me ajudou muito, né? E graças a Deus me formei. E mesmo depois de formado,
Aí entra a história de novo com a minha família. Eu voltei pro Acre depois disso pra comemorar, né? E a passagem, detalhe. Adivinha quem me deu a passagem pra voltar pro Acre? Comissário. Não, a Não. Só delegada. a delegada. Ai, nossa, ela apareceu de De volta. Que legal. volta. De fato, É, ela cumpriu. Ela falou cumpriu. que ia dar ida e volta e deu. A sua passagem pelo Acre foi só para comemorar, né? Só Você pra só foi para lá. comemorar. Aham. Daí ela comprou de ida e volta de novo, né? Tipo, pra mim voltar. Então eu fiquei, acho que eu fiquei pouco tempo lá no Acre. Fiquei muito tempo. E olha só, versão inocente, né? Eu fui com meu certificado, eu fui com as fotos da festa. Eu fui, levei tudo pra me mostrar pra minha mãe, pra minha família. Fui de terno ainda, né? Tipo, é, Sim. é uma foto que eu sempre uso de terno, sabe? Todo, né? Pra É a dizer que que eu tá sou. no seu perfil, não é? Né? A que tá na E gravação. Sim. exato, essa foto mesmo. Eu fui, né, voltei pro ar com aquela roupa e tal, pra mostrar, né, que tipo, assim, tava possível, né? Então. E aí, mesmo com tudo isso, muitos, não vou dizer todos, mas alguns falaram, era mentira. Eu cheguei no Rio, quando eu voltei pro Rio, só escutei as conversas, que era mentira, que eu tinha falsificado o certificado e que não era verdade, que me deu tanto, sabe? Só Nossa, que ninguém amigo, que sabe. horrível. Sim, e você passou por perrengues que as pessoas não sabem. Porque Essa é até a então, grande verdade. lá em Teresópolis, quando eu tava junto, né? Foram 5 meses lá, mas eu literalmente eu comia biscoito com miojo, sabe? Né, pra poder, né, me erguer e tal, e nunca pedi nada de ninguém, nunca falava das minhas condições pros outros. Como, quando eu ligava pra lá, tava tudo bem, tá tudo bem. Quando eu falava com a minha mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. Tava tudo bem, né? Só que, tipo É assim, por muito trás, eu tava complicado. comendo É miojo complicado com porque são pessoas, biscoito. sim, são pessoas que não apoiavam a sua história. Você o tempo inteiro não haveria necessidade disso, mas você É, queria compartilhar com eles porque você acreditava que a partir do momento que você sim, mostrasse isso para eles ia de fato calar a boca, assim, nesse sentido de apontamento, né? E o que que exato. acontece? Vem mais apontamento. Na boa, é Veio, questão de gente que só tem maldade no coração, de fato. Não adianta. verdade. Acho que se bobear até hoje, te vendo aí nos Estados Unidos, pessoal deve É. ter não tá nos Estados Tem, tem. E também veio a questão do ovelha negra da família, veio a questão do metido, né? Quer ser rico, quer ser isso, quer ser aquilo. Infelizmente ainda tem essa visão de mim, sabe? Mas eu não. Graças a Deus, aquilo me abalou, obviamente, mas eu nunca desisti da minha família, sabe? Eu nunca dei as costas pra eles, né? Até hoje eu criei o grupo da família, eu que, quando eu vou lá, tento reunir eles, entendeu? Assim, é a minha missão, mas eu nunca dei as costas pra eles, por mais que eu tenha, né, tido todos esses impasses. Fim do ano, 2012, me formei em 2013, eu saí, final de 2013, eu saí mercados. do mercado, eu fiquei desempregado, né? Porque eu fui demitido, mas foi o que eu pedi, né? Para me demitirem. Porque já não estava mais dando certo, daí eu pedi para me demitir, para conseguir uma coisa melhor, porque eu já ia focar na minha carreira de comissário. Peguei o seguro-desemprego, mas eu falei assim: não, não tem condição, preciso, né, voltar para o mercado. E eu queria ser garçom. E aí, nisso, eu fui trabalhar num fast food. Era Cone Store. Deus só colocou em lugares assim para sonhar mais ainda. Esse fast food era em frente ao consulado americano, no Rio de Ah, Janeiro. Em aos frente ao consulado. sinais. Aham. Em frente ao Sinais. consulado. Eu sonhava com todos os gringos lá. Quando eu fui contratado, mais uma vez a questão do inglês. Se você fala inglês, fala inglês. Blá, blá, blá. Consegui a vaga, né? Só que era pra a operação lá dentro. Então, tipo assim, eu odiava aquele trabalho. Eu não gostava. Porque eu tinha que cortar o sushi, tinha que preparar, meter a mão, e eu não gosto, né? Literalmente, né? E eu gostava da frente de loja. Só que a Aham. frente era só a menina que ela falava, que era os caixa, né? Era só menina, que era, né? Aquele tabu, Uhum. o preconceito lá. Era só menina que podia trabalhar na frente de loja. Me destaquei, consegui até uma posição de trabalhar no marketing da empresa. Eu usava uma camisa diferente, tal, uma preta, né, como marketing e tal. Eu criei o Facebook na época da empresa, o Instagram estava criando. E aí e ela me prometeu, eu quero trabalhar na frente de loja, né? E eu disse, é só menina, vamos dar uma oportunidade para ele, que não sei o quê. Até que um dia a dona, né? A dona tava lá sentada, ela que fez a minha entrevista. Ela tava sentada lá conversando, lá comendo. Chegou os gringos lá para comer e a atendente não estava entendendo, né? Bolunfas. E eu fui lá e atendi.
né, eles, e aí eu atendi eles, e ela: "Nossa, você fala inglês?" Eu digo: "Sim, falo inglês, tá no meu currículo, né". Aí ela assim, ela Não, só no que meu currículo. a dona estava me olhando, né, a dona estava me olhando, ela olhou aquilo ali, aquela situação, né, tipo assim, eu atendi, falei: "Olha, ele quer isso, isso e tal". "Ah, tá", pagou, fez o pagamento, eu digo: "Nossa, o Marcos fala inglês", aquela coisa toda, "ai, que chique", blá-blá-blá. Beleza, voltei pra minha sessão, porque eu estava indo no banheiro quando isso aconteceu, né, e eu vi ela lá passando perrengue, e eu não estava se comunicando, e eu falei: "Olha só, ele só quer isso e isso e pronto". E aí, eu fiz lá o pagamento, né, finalizei o pagamento do cara e voltei pra minha sessão de trabalho, beleza. Só que aí, nesse dia, veio o meu amigo que trabalhava no mercado, o supermercado tinha saído e foi pra trabalhar no hotel. E ele me mandou mensagem: "Marquinhos, olha, tem uma vaga de garçom para o hotel que eu trabalho, mas precisa falar inglês, né. Então, como você fala inglês, olha o inglês novamente. Você quer trabalhar? Você quer a vaga?" A vaga do onde eu estava trabalhando era R$ 900. E a vaga do hotel ela já era para mais, né, 1.500, 1.300. Eu falei assim: "Claro que eu quero", né. Aí, então, ele me falou: "Olha, tá tendo uma vaga aqui pra você, do hotel, precisa falar inglês, eu pensei em você, porque você fala e tal, e beleza". E você falou que e eu tinha pedido pra ele, quando surgisse uma vaga, me falar, né. O gerente do hotel foi lá me entrevistar, ele já queria que eu começasse no mesmo dia. Eu falei assim: "Não, moça, eu não posso, né, e tal, me dá tal dia, assim". Beleza, então você começa tal dia. No dia seguinte, vai pedir demissão do Cold Store, né, lá desse trabalho. Nossa, aí a mulher veio prometendo: "Ai, mas eu ia te promover pra não sei o quê, pra frente de loja e tal. Já ia rever as possibilidades de colocar meninos aqui e tal, e você seria o primeiro e que não sei o quê". Digo: "Olha, infelizmente não tem Verdes. como, eu já E a consigo um senhorinha, a melhor". dona que estava te observando? A senhorinha? Era a É, a dona. proprietária. É, Ah, a era proprietária, ela que ela que veio te falar que falou. estava pensando Ela nessa que veio falar. possibilidade? Ah, Isso. poxa, Porque que pena. porque ela era a dona e ela era a própria RH, né, então eu tinha que falar com Ah, ela pra tá. pedir demissão. Então quando eu fui pedir pra ela a demissão, ela falou: "Mas como assim? Você mal chegou e tal, gostei de você, eu ia te promover pra frente de loja, que não sei o quê". Digo: "Ai, mas enfim, né, já tô aqui há 2 Sabe o que que meses". eu acho engraçado, amiga? Eu acho assim, ó, pelo menos é o que eu faço lá na minha empresa. Na minha empresa não, na empresa na qual eu atuo. Aham. Gente, eu acho que as coisas elas têm que ser pontuadas enquanto a pessoa está motivada. Então, por exemplo, É, se ela observou isso, eu acho que era o momento dela ter chegado, trocado uma ideia com você e falado: "Meu, que é. máximo que você fala, eu preciso urgente pensar numa possibilidade de colocar meninos aqui". Porque Você aí quando viu. viesse esse convite, você ia olhar e ia falar: "Opa, talvez eu não quero É. ir, porque aqui ela vai remanejar para não trazer para frente". Até porque ela já viu que, tipo assim, não estava dando tão certo lá dentro, né, o funcionário, Sim, e viu que deu certo lá fora, e tipo, por puro preconceito, sabe. E outra, ela precisava de alguém que falasse inglês ali pra ajudar, olha entende. Por só. que que ela não usou aquilo naquela hora? Nossa, então Sim, vamos precisar mudar, vamos mudar o Marquinhos lá pra, né, sei lá, pra vamos frente. contratar alguém que falasse inglês. Mas resultado, aquilo veio pra bom, sabe, porque depois que eu voltei lá, ela já tinha meninas trabalhando lá na frente Que de bom, loja, tá sabe. vendo? Era só uma passagem mesmo pra mudar aquela situação, acho que da mente dela. Por um Daqueles lado, é, foi só pra essa passagem mesmo, porque eu fiquei só 2 meses lá, entendeu. E eu mudei sim, muita coisa lá dentro, né, então isso é a missão, né, eu entendo como sim. missão. E eu fui para o hotel. No hotel, né, na Barra, frente do mar, nossa, foi uma experiência Ai, que incrível. Outro difícil. nível, era terno, né, eu já usava terno. Sim. Aí, com 4 meses, eu fui promovido a maître no hotel, acredita? Uau! 4 meses, por conta do quê, adivinha? O inglês. O inglês. Ela precisava de um maître que falasse inglês. Os maîtres que iam fazer entrevista não ficava por causa do valor do salário, né, que era baixo. E ninguém ficava e tal. E aí ela desesperada: "Não, precisamos contratar alguém". E aí o outro médico falou assim: "Por que você não contrata uns garçons, né?". Aí ela falou assim, na mesma hora a mulher me gostava de a dona era super chata, assim, super, nossa, né. Mas elas me adorava, a Soledad. Daí ela falou assim: "Marquinhos", eu já vi o Marquinhos conversando, ela chamava de Marquinhos, todo mundo chama de Marquinhos. Eu já vi o Marquinhos conversando em inglês, porque eu atendia muito gringo lá, porque era um hotel business, né, então, tipo, vai muito empresas lá, e de fora, sabe, pra se hospedar lá. Na época quando eu estava lá, estava a época da Copa, então, recebemos muitas empresas alemãs, muitos, ingleses e tal. E daí ela falou assim: "Eu já vi Marquinhos conversando em inglês, por que você não promove". Ela deu a sugestão, promover um dos garçons. "Por que você não promove o Marquinhos, que eu vejo que ele é todo educado,
fala inglês, treina ele e promove ele, em vez de contratar alguém de fora, já que não quer ficar. E daí eu recebi a promoção pela própria dona do hotel, sabe? Que E aí o outro médico falou assim: olha, quem te viu, quem te vê, a própria dona te indicou pra essa vaga. Então, uau, né? Pra comprar o uniforme, ela não tinha meu tamanho lá, sabe? Ela me deu dinheiro pra eu ir no shopping e comprar do meu tamanho. que Acredita? legal. Meu, que Eu só virada, mandei. né? Foi. 2013 para 2014, fiquei no hotel, né? Vivi muita coisa legal. Aí eu recebi toda hora os comissários de voo, né? Lá. Nossa, era um sonho pra mim. E aí, até que então, eu fiquei muito desmotivado. Fiquei muito desmotivado porque não tava tendo. Eu fiz uma entrevista no Cone Store, né? Quando eu tava no Cone, eu fiz uma entrevista pra Azul. Fui pra São Paulo, tudo deu certo, assim. Eu fui pra São Paulo pra fazer entrevista pra Azul Linhas Aéreas e recebi meu primeiro não na vida, né? Ai. Recebi meu Putz, é, primeiro e do não emprego do seu sonho, né? do emprego dos meus sonhos. Aí eu não passei, Uau. voltei super triste e tal. Aí fui pro hotel, né? E nada estava acontecendo. Aí começou a crise na aviação civil, não teve mais processo seletivo nenhum para nenhuma empresa. Eu fiquei desmotivado, fiquei muito desmotivado, até lá no trabalho mesmo. E aí entrou um garçom. Esse garçom, eu falo que ele entrou só para me falar sobre isso, porque depois ele saiu. E como Deus manda as pessoas, né, nas nossas vidas assim, na hora certa. E ele vê na minha, eu todo comunicativo, falava inglês, já um pouco de espanhol, porque eu aprendi espanhol como Rebelde, né, com RBD. Então eu Sim. gostava muito, então já falava um pouquinho de espanhol. Nunca estudei espanhol, mas eu já, né, me comunicava ali, entendia mais. Assim, por que você não faz trabalho em navio de cruzeiro? E o navio de cruzeiro e aí é onde entra a questão do mexicano, um chefe de cozinha, sabe? Porque era o sonho dele trabalhar em navios de cruzeiro como chefe de cozinha. E eu cheguei Ah, em 2012 fazer o processo dele, cadastrar ele para isso. Cheguei a me cadastrar também, mas não era o que eu queria. Então eu deixei sim. de lado. 2012 eu me inscrevi pela primeira vez para trabalhar no navio. Eu cheguei a fazer entrevista, meu inglês ela não tava essas coisas lá na visão deles, né? E eu não passei. E aí o chefe de cozinha, ele não pôde fazer o processo porque ele é mexicano, então ele tinha que ter passaporte brasileiro. Ele não tinha ainda passaporte brasileiro. E aí ele não pôde fazer porque só contratava brasileiros na época, pela agência, né? De fazer pela agência do México. E Sim. aí deixamos pra lá. Então eu fiz a entrevista na época, com uma agência de cruzeiro, não passei, e eu deixei pra lá, porque não era meu sonho. Eu fui me formar em comissário de voo e eu vivi aquele mundo do comissário, né? Então, beleza. Anos depois veio à tona novamente o navio de cruzeiro. Aí eu fui entender melhor. Esse rapaz, esse garçom falou pra mim que o amigo dele trabalhava, ganhava uma grana, viajava o mundo e tal. E eu falei assim, nossa, que interessante. Eu fui e ele era garçom, esse rapaz lá, né, que ele falava, né? Ele é garçom e ganha bem e tal, em dólar. E eu não sabia nem, gente, eu não sabia nem converter um dólar, pra você ter noção. Eu não sabia nem o que que era dólar. Era o auge, né? Aí eu falei assim, já no Rio de Janeiro eu sabia o que que era dólar. E aí eu falei assim, beleza, me inscrevi. Eu falei assim, eu lembro que uma vez eu me inscrevi, voltei nos meus e-mails, procurei minha inscrição, entrei em contato com a agência, ela falou assim, você precisa fazer um novo cadastro, o cadastro já venceu. E eu fiz um novo cadastro e eu me inscrevi. E aí, na mesma semana, olha, foi tudo muito rápido, tá? Em 2014, nunca esqueço. Em setembro de 2014, eu me inscrevi. Na mesma semana já agendaram a minha entrevista. A minha entrevista eu fiz no hotel, passei da primeira etapa da entrevista. E eu, assim, né? Meu Deus. Ontem tava ali, né, desmotivado. E hoje já tô aqui com uma De entrevista para repente, uma nova trabalhar direção. fora. E Ah, aí, eu literalmente fiz a entrevista dentro do trabalho, né? Tipo, aquele aham, meme, né? Procurando ah, trabalho no trabalho, né? Bem assim. sim. Aí eu fiz a segunda entrevista que já era com a companhia. A primeira etapa para trabalhar em navio é com a agência, depois é com a companhia. Fiz, então, a entrevista com a companhia, e aí ali era a prova dos 30, era tudo em inglês. Ali eu falava ou não falava, né? E aí eu peguei e fiz a minha primeira entrevista toda em inglês com o pessoal de Inglês. fora, com Uau. né? Com os gringos, né? Tipo assim, então era até um filipino. Minha primeira entrevista foi com um filipino. Inglês, assim, que se você, olha, se você entende o filipino e indiano, você fala inglês, tá? Porque o inglês Aham, deles é babado. aham. E eu peguei, fiz com o filipino a minha entrevista. Ele fez tanta pergunta, mas foi tão leve, assim, sabe? E aí eu fiz a minha entrevista internacional. Fiz e passei. Quando chegou o Caramba, resultado, no mesmo mês, o resultado, você precisa fazer o curso. Olha como Deus é tão bom. Em outubro, eram minhas férias do hotel, né?
E aí veio a aprovação. Você precisa fazer o curso. Para trabalhar em navio, tem que fazer um curso de uma semana, que é o dia todo o curso. De segunda, de manhã à tarde. Falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer esse curso? Veio as minhas férias. Só que as férias eu ia pro Acre. Como todas as minhas férias, geralmente eu ia pro Acre. E eu ia pro Acre pra ver minha família depois de tanto tempo, né? 2 anos, eu acho. Eu falei assim, eu vou sacrificar o Acre porque eu tinha que pagar o curso também. Eu digo, não, eu não vou Era pro Acre. um sonho, um novo sonho Era ali. novo sonho. Gente, E eu tava tipo assim, será que é verdade? Será que isso é mesmo? E tal, mas sei lá, navio, fora, já tava com medo de ser sequestrado, né? o Ué, pra curso quem ele foi já era sozinho. integrado, tipo, estava integrado ao processo, ele era gratuito? Ou você teve que Não, pagar? tinha que pagar. Na época foi 800 e pouco Aí o é aí que curso. gera aquela dúvida, né? Será que estão fazendo Não, só foi para vender o curso? 1.030 ou 1.300, 1.100. Meu Ah, primeiro curso foi R$ 1.100 que eu paguei. Eu tinha que pagar, entendeu? E aí eu falei assim, ou eu vou pro Acre ou eu pago o curso. Eu falei assim, vou pagar o curso. é um Sem, curso. sem ter informação de nada de navio, nada, nada, nada na época. Por isso que hoje eu criei o meu canal Casa de Lata Cru no Instagram para passar informação para quem quer trabalhar em cruzeiro, né? Que E legal. aí, onde eu consegui Vou mais até de 20 colocar mil o link seguidores. aqui. Vou pedir, vou É, colocar. fiz então ali o curso. Comecei a ter contato com pessoas que já embarcaram, né? Então aquilo começou a ter mais certeza dentro de mim que era verdade. E tive pessoas também para a mesma companhia que eu conheci, né, no processo do curso e tal. Foi assim incrível. Mais um sonho, porque o curso de navio era praticamente o que eu fiz, o que eu tive no curso de comissário. Então, mais uma vez, eu estava entrando naquele mundo que eu queria, né? E hoje eu penso assim, nossa, o meu sonho era conhecer o mundo e falar idiomas e tudo mais. E eu esperava isso do navio, mas Deus é muito perfeito que aquele era muito pequeno. Do avião, né? Eu esperava isso do Do avião. avião. Aí aconteceu E, no navio. e Deus é tão perfeito que ele vai dar sempre o melhor pra gente. Me deu o navio, que era mais do que eu esperava, né? Mas, Fiz o curso, passei no curso e tal. Aí, tipo assim, eu tive que falar, tomar a decisão de pedir demissão, né? E aí eu falei com a dona do hotel que eu tinha passado. Ela falou assim, ai, que legal, Marquinhos, que não sei o e quê. ela foi muito Você maravilhosa com foi, você, né? ela foi. Ela foi maravilhosa. Ai, que legal. Eu já fiz cruzeiro na Disney. Eu já fiz cruzeiro não sei as quantas. E bababá. Toda noite a gente vai pra Disney. Aí eu, tá bom. E eu, ai, que legal, né? Ai, que legal. E ela disse, você vai gostar, é a tua cara, você vai amar. E ela falou assim: o que é que você precisa? Eu falei assim, eu preciso ir embora. Ela falou assim: olha, Marquinhos, para ser justo para ambos, né? Vou precisar para contratar uma pessoa. Eu posso te demitir, tá? Para você ter os seus direitos, né? E tal, você ter o seu seguro. E só que você precisa pagar os 40%, que seria a multa que eu teria que pagar, eu desconto o seu. Tá tudo bem? Assim você consegue tirar o teu seguro. Eu digo, tá ótimo, meu amor. Tá ótimo, não vou reclamar, mulher, né? Só o fato dela até me Legal. demitir para eu receber meus coisas. E tá tudo bem. Você tira a multa que tem que pagar e eu vou receber o seguro. Ela foi assim, sabe? Ela me deu isso. Ela foi muito legal. É justo. É Beleza. justo. Aí eu peguei e dezembro, eu fiquei esperando então a minha data de embarque, que é nós sofre com isso, sabe? Quando vai pro processo, a data de embarque. Misericórdia. E eu tava com Porque tudo vamos pronto, sonhar. exame médico, aí eu tive que pagar exame médico. Ah, não, a primeira vez eu não paguei exame médico, foi tudo de graça, foi incluído. Aí preparar todo o exame médico, me preparar as vacinas, preparar tudo, todos os exames. Dezembro eu tava com tudo pronto, só esperando a data de embarque. E nada, e eu digo, meu Deus, e agora? Né, eu falo assim, liguei pra agência, falei assim, olha, se tiver alguma data, antecipa pra mim. Beleza, chegou a minha data em dezembro para 23 de janeiro. Eu digo, meu Deus, vou Olha embarcar. que loucura. 23 de janeiro, então faltava muito tempo. Ansioso, a pessoa me ligou pra agência e falou assim: olha, tem como adiantar meu embarque? Não, porque eu já tô com tudo pronto, eu não tenho que ficar esperando nada, não queria mais esperar nada, né? Ansioso. Beleza, não é eu, não depende da gente, Marcos, depende da gente, da companhia, não é a gente que embarca vocês, é a companhia, Sim. beleza. Tempo passou, chegou janeiro. Aí, dia 9 de janeiro, eu tava indo pra roça. Olha só a ligação. Eu tava indo lá pra Teresópolis, lá pra roça, pra Visitar me o pessoal. despedir do pessoal que me ajudaram, né? Lá naquela, né? Dos primos do menino. Do pessoal que me Sim. ajudaram. Eu fui lá pra passar lá. Porque eu tive sempre contato com eles. E eu fui lá pra me despedir deles e tal. Inclusive, eu fui na casa da mãe do menino e tal. Ela nem tava em casa. Eu no caminho para ir lá para visitar
essa menina, né, eu estava com o meu melhor amigo, que era o irmão dela. Então no caminho, eu ia ficar sem sinal, eu não ia ter mais sinal, porque lá é roça. E aí eu estava no caminho no ônibus, aqueles ônibus bem de Bem, terreira, lá e tal. E aí o telefone toca. Quem era? A meu agência me Deus do céu. ligando, dia 9, a agência me ligando, e falou assim: Oi, Marcos, tudo bem? Que não sei o quê, blá, blá, blá. Tudo. E eu, de São Paulo, ligação de São Paulo, né? Aí eu, é que é Infinity Brasil, que não sei o quê, bababá. Você solicitou o embarque imediato, tal. Então, a companhia reviu seu caso e te liberou uma data para você embarcar dia 11 de janeiro. Você aceita? Eu ia embarcar dia 23, lembra? Eita, E eu, adiantou assim, dois e eu, dias depois do dia 9. Ah, então, aí é o que entra, porque eu não, eu só aceitei. Ah, claro, aceito sim. Meu amigo do lado ouvindo tudo, né? Ah, aceito sim, tal. Nossa, que legal. Eu não me veio na cabeça que era 2 dias depois. Só que eu ia ficar o final de semana lá com eles, entendeu? Aí eu falei assim, meu amigo olha pra mim assim, Marcos, é domingo, hoje é sexta-feira. É domingo, o dia 11. Eu tinha que ir pra São Paulo, porque eu ia embarcar em Santos. Aí ele falou ah, assim, e ele falou assim, Marcos, é domingo. Aí eu, ai meu Deus, já tinha aceitado tudo, né? Ai meu Deus, eu tenho que voltar pro Rio e que não sei o quê. Eu só cheguei lá e voltei, entendeu? Eu falei assim, não, vamos lá, eu vou dar um oi pra só ela. dar um abraço. Eu tinha o cabelo grande já, eu já tava com o cabelo grande, né? E aí a Era mulher falou loirinha assim, também. ai, era, ai, tem que cortar o cabelo. Não, acho que era grande, mas não era tão assim que nem o seu, mas era grande Aham, e tinha luzes. Eu sempre gostei de luzes. sim. Ai, tem que cortar cabelo, porque não sei o quê. O povo falando, né? Que tinha que cortar cabelo, porque não aceita, que não sei o quê. Babá. Lá vai a irmã dele cortou meu cabelo. Parecia a Carolina Dickman cortando meu cabelo, sabe? Aquela cena da novela, triste e Meu tal. Deus, que difícil. Aham. Raspou meu cabelo, tinha que ver, raspou meu cabelo assim, ficou bem curtinho, bem baixinho. E eu lá, mas eu, né, voltei pro Rio, contactei a Eufrásia, né, aquela minha mãe. Contactei ela, eu preciso da passagem pro Rio. Ela falou assim: eu vou pra rodoviária agora. Preciso minha passagem pra São Paulo. Eu disse: eu vou pra rodoviária agora, eu compro a passagem, te encontro lá. Voltei pro Rio, no que eu voltei, né? No sábado, foi só preparação de mala. E eu não sabia o que levar, nada. Porque eram 8 meses a bordo que eu iria ficar de contrato. 8 meses a bordo. E eu, meu Deus, eu vou ter que. O que que eu levo na mala? Que não sei o que, eu não sabia o que levar. Levei o que eu achava que tinha que levar. Porque não tinha muita informação naquela época. Tinha, Aham. mas eu não tinha acesso, que era. Na época eu descobri que tinha um Facebook com a maior comunidade de tripulantes. Na época eu não sabia, porque eu né? Eu fiz minha mala, fui no shopping, comprei. Aí eu fiz igual o outro, né? Que eu não ia ficar por baixo, né? Aí eu fui igual o outro, porque eu tava trabalhando e tal. Eu comprei uma mala, só que eu comprei na bagagem, eu não comprei na Le Portis, né? Fui na bagagem, comprei uma mala. Comprei a mala, arrumei as malas, eu comprei a passagem, fui na rodoviária de noite. E para sair, ainda no sábado à noite, eu tinha que sair porque eu ia embarcar dia 11. Isso mesmo, sábado à noite, eu já parecia aquelas cenas de, sabe, tipo assim, né, filha de Deus. Então, lá veio mais uma vez, a Malia e o sonho. Meu A Malia sempre Deus. acompanhando. Um Então, eu novo fui para sonho. Santos, novo sonho. Fui para Santos para embarcar. Cheguei no porto, tal. E não tinha um navio lá, né? Mas não tinha um navio. Não tinha, gente, meu Deus, tá no lugar certo. E eu cheguei lá, o embarque era lá para as 11 horas da manhã. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã. Menino, É acho que porque você já foi bom. é porque eu saí, né, do Rio, né? Então eu Sim, fui não de tinha pra ônibus, onde ir. então eu não tinha pra onde ir. Então eu cheguei bem cedo no porto, né? O pessoal começava Sim. a chegar às 9 horas da manhã, sabe? E eu cheguei lá, eu sozinho lá sentado, assim, perdido. O povo, é que a companhia tal, pro Manturo e tal. Eu falei assim, é aqui. Só que eu não via nada, tipo, nada de nada. Não tinha ninguém no porto. Eu abri o porto, praticamente, né? Começou a chegar os passageiros, começou a chegar os povos, aquela confusão e tal. Aí chegou outros tripulantes e tal. Olha, você tem que esperar ali, que é ali onde vão chamar vocês. Eu fiquei lá, sentadinho com a minha mala e meu sonho. E aí chegou o rapaz pedindo passaporte, né? Eu digo, ai meu Deus. Ele pediu passaporte e subiu esse rapaz. Isso foi 9 horas da manhã. O cara chegou e sumiu com os passaportes. Aí tinha uma outra menina que virou minha amiga e era da mesma companhia. E ela falou assim: ai, não, relaxa, fica tranquilo. Já embarquei várias vezes e tudo mais e tal. Vai ser super legal a sua primeira vez. Eu tô vendo que é a sua primeira vez, tá nervoso, né? Que Imagina não a sei o quê. tensão, é. E o cara pegou o passaporte da gente e subiu de relaxa, é assim mesmo. Eles vão, né? Eles pegam o passaporte mesmo e tal. Então eu fiquei assim, meu Deus, né? Porque depois de, né, Levando o tantas passaporte. situações.
E aí eu falei assim, mas vamos que vamos. Eu sempre fui assim de arriscar, sabe? Eu nunca tive medo, né? E eu fui, aí quando foi, ele chamou pra gente ir pro navio. Vamos pro navio. E quando eu tava no caminho, né, que é pra ir, que a gente pega um ônibus, que eu vi aquele navio pela primeira vez na minha frente, aquele bichão, Uau, aquele monstro, sabe? uau. Que para mim. E olha que ele era um navio pequeno, tá? E o que eu trabalhei era um navio considerado pequeno. Mas pra mim, eu nunca embarquei, nunca vi aquilo. Pra mim era, Sim. nossa, gente, eu via o sonho brilhando, assim. Aí quando eu cheguei no navio, né, tipo, ele pediu o documento, cara, já começou dali, já foi só inglês na minha vida, né? E eu segurança indiana, aquelas pessoas diferentes, tipo, gente, povo diferente, povo estranho. Aquela, né? E eu peguei esse, esse, nossa, então, aí fomos lá, e foi muito engraçado, né? Tipo, e eu, meu Deus, muita informação, muita coisa, muito de tudo junto e tal. E Aí eu, imagina um tumulto de coisa, de gente, você querendo se nossa, encaixar ali, porque se é tudo encaixar, novo. é tudo muito novo. Aí, graças a Deus, eu tive as minhas amigas, né, lá que me ajudaram bastante nesse início e tudo mais, que foi muito lindo, assim, foi muito legal. Aí foram 8 meses a bordo, e daí minha vida só, né, mudou Que totalmente, entendeu? chique. Mudou Amiga, e você totalmente. trabalhava mais nos bastidores ou você tinha contato direto com Na o público? época, sim, meu primeiro embarque foi nos bastidores. Eu só trabalhava para a tripulação. Então, eu trabalhava no refeitório da tripulação. Então, ali eu limpava a mesa, eu refilava a linha de comida, eu limpava o chão. Mais uma vez, a limpeza na minha vida, né? Limpava o chão, eu fazia. A questão de limpeza e a organização do refeitório era, né, o meu trabalho, né? Então, assim, foi isso. Então, não tinha contato com o Sim. passageiro, entendeu? E a gente não podia muito Ah, transitar na área do passageiro na época, nessa e, e, companhia. e como que era trabalhar assim longos períodos assim em alto mar? Tipo, Olha, era embarque. cansativo, era bem cansativo. Uhum. Era cansativo, porque foram 8 meses, né? Muito pesados, porque quando chegava nos 7 meses, você já tá surtando, sabe? No meu caso, na minha posição, eu já tava surtando já, eu já, tipo, mas eu consegui concluir o contrato. No mesmo contrato, eu tentei aplicar para mudar de posição, e aí fui enganado, tal, e não consegui, voltei. Aí eu fiquei 2 meses de férias na época, foi 2 ou 3 meses de férias. Aí eu voltei pro navio, voltei pro próximo contrato, na mesma posição, que era crew messman, né? Que é a posição que trabalhava no refeitório. E aí eu fui na mesma posição, voltei pra mesma posição, fiquei mais 8 meses na mesma posição. Aí lá eu consegui a minha promoção pra System Waiter, né? Então eu fiz 8 meses, e daí eu voltei no novo já promovido para assistente de garçom, né? E aí eu já passei pro restaurante. Só que aí, quando eu passei pro restaurante, fiquei só 3 meses e recebi uma outra promoção para animação. Então eu fui animador, eu trabalhei na animação, que trabalhava com adolescentes e crianças, né? Ah, que Dali, legal. resultado nisso, eu trabalhei 8 anos nessa companhia espanhola, que era a Pullman Tour. E foi onde eu aperfeiçoei meu espanhol, né? E, obviamente, os outros idiomas. Sim, hoje você fala quantos É, idiomas? eu falo três, né? 3 idiomas. Uhum. Inglês, espanhol, Inglês, espanhol, italiano. Uhum. italiano, que show. E aí, amigo, eu vou te propor até um negócio, porque tem uma outra parte do podcast que vai ser o nosso ao vivo, que vai ser na quarta-feira, onde a gente vai batalhar e vai ter perguntas ao público. Eu Tá. queria só duas coisas, assim. Aí, 8 anos, você transitou, você conheceu 32 países, correto? Isso, correto. Aí, só um resuminho, como que você foi parar nos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? Que daí, Certo. na próxima etapa, a gente vai falar muito sobre a sua Os vivência nos Estados Estados Unidos. Unidos e Aham. algumas coisinhas da agência. Certo. Os Estados Unidos foi a questão da. Eu já estava cansado, 8 anos trabalhando na navio de cruzeiro, eu queria outras oportunidades e viver uma outras experiências, né? Só que no Brasil não dá para ficar. Que você ganha em dólar, você se acostuma com esse estilo de vida, você se acostuma com isso, né? A sua vida muda, seus custos, seu patamar. Então, tudo isso influencia e você ter aquele acesso e não ter mais, isso aí, tipo, impactou muito, né? Depois da pandemia. Então, muita coisa mudou para todo mundo, né? Eu tava em Dubai quando eu fui. Aí a companhia faliu, eu me voltar, mandaram de volta pro Brasil. E foi onde eu comecei com as lives, né? Voltei pro mercado de trabalho no Brasil, 2021, pro hotel, pro outro hotel que eu trabalhei. E aí eu voltei pro hotel, e aí voltou os navios. Aí eu me candidatei para uma outra companhia americana, né? Que é a Virgin. Então, Virgin Voyage, que era uma companhia americana. Aí, em 2022, as coisas andaram dentro, porque eu já vi que não estava me encaixando mais naquele meio.
realmente não estava dando mais para mim, a pressão psicológica, a cobrança e tudo mais. O que aconteceu, eu estava com um amigo meu, a gente decidiu assim: "Vamos para os Estados Unidos? Vamos tentar a vida lá?". E eu falei assim: "Vamos", eu já tenho 2 vistos, né, eu tenho 2 vistos, americanos, e então ele tinha o dele também, aí eu falei assim: "Ah, então vamos". Só que ele veio primeiro para os Estados Unidos, porque a prima dele trabalhava aqui e chamou ele para trabalhar. E aí então, quando eu estava embarcado, aí eu falei assim: "Ó, eu vou desembarcar em fevereiro, em janeiro eu desembarco, e aí em fevereiro eu vou". Aí eu vim pra cá, primeiro ano de 2022. 2022 eu vinha pra cá, pra tentar ver como é que era, se ia me adaptar, se não ia. Consegui o emprego atual que eu tô, né, e Hoje você aí trabalha com o quê? hoje eu sou gerente de um armazém. Então minha vida mudou, né, assim, tipo assim, então vim para os Estados Unidos, fiquei, não quis mais embarcar. Nisso, como eu não a minha permanência era só 6 meses que podia ficar aqui dentro, legalmente, e eu não queria ficar ilegal, eu tive que sair nesse período, né. Fiquei 4 meses fora, voltei para a mesma companhia de cruzeiro, e ali foi o fim do ciclo, né. Eu tive um transtorno, eu tive uma crise de ansiedade muito forte a bordo, né, eu vi que aquilo não era mais pra mim, aí eu fechei o Já era o ciclo com o momento navio de de se cruzeiro, era. Uhum. sim. Eu Gente, mas que história é. incrível. Gente, engraçado. Olha, Marcos, vou te contar, viu? Você me surpreendeu do começo ao fim dessa história. Eu imaginava que ela se desenhava de uma maneira. Cara, que louco, que tudo muito louco. Mas que bom que você não desistiu, que bom que você Não, seguiu o seu aham. sonho até o fim. É, Gente, é linda a história do Marcos. obrigado. Amigo, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Porque daí aí a gente vai fazer agora essa outra parte de fato, na quarta. Não sei se você está disponível às 9 da noite aqui do Brasil, ou se você quer dar 9, uma 8, adiantada, 7, quarta-feira? Não, posso sim. pode ser? Que Uhum. daí na quarta a gente vai seguir então para uma frequência de perguntas e batalha, onde a gente vai falar muito mais sobre a experiência do Marcos aí nos Estados Unidos, Certo. Ohio, né? É Ohio, né? Que você me Ohio, isso. Ohio. E, gente, eu amei, amigo, obrigado. Obrigado. Foi Imagina. lindo. Sua história é linda, eu acho que é de estímulo, isso aí vai agregar demais, acho que vai estimular muitas pessoas a não desistirem dos Amém. sonhos, e a proposta do quadro aqui é exatamente essa, a gente poder tocar, atravessar essa parte do virtual e entrar na intimidade das pessoas. E de fato, vou te falar que história surpreendente, gente, riquíssima, O riquíssima. que eu quero dizer, para finalizar essa etapa, o que eu quero falar para você que tá em casa, pra galera, né, que tá assistindo, você tem um sonho, acho que você deve investi-lo nele. Se você não passa por cima de ninguém, se não vai prejudicar ninguém, né, eu acho que se vai ser benéfico para você, do fato daquilo que você quer, que você luta, que você sonha, eu acho que você tem que lutar por isso, né, Sim, investir por isso. Você tem que correr atrás para isso, e de forma que seja, tipo assim, que seja benéfico para você, mas não que você vai passar por cima de sim, ninguém ou ultrapassar ninguém, os limites de ninguém. Eu acho que quando isso é realmente só pensando na sua felicidade, em você, né, que você possa fazer também o bem, inspirar outras pessoas, eu acho que isso é muito válido. Eu sou a favor de sonhos, né, de pessoas assim, eu nunca sim, julgo: "Ah, o meu sonho é isso, isso e isso". Vamos ver o background, qual tipo assim, o que que você tá fazendo para você conquistar? O que que você quer? pensei Tipo sim, assim, se você já quer um sonho e quer usar pessoas para chegar nesse sonho, pessoas da forma má, você quer usar isso de uma forma, tipo, não positiva, porque não tem problema você usar pessoas, é questão de você precisar de pessoas, mas é usar pessoas para você conquistar. Eu não sou a favor, mas quando é um sonho mesmo, eu sou super a favor e apoio, sabe, assim. sim, Então eu falo para as pessoas, não desistir de seus sonhos, né. Eu acho que você tem que fazer o seu jogo, principalmente quem faz as lives, né, quem trabalha no mundo digital hoje, eh se você faz um jogo legal, se você faz um trabalho legal, eu acho que as coisas vão vir. Ela não vai vir de imediato, mas elas são sim. elas são encaminhadas, né. Pessoas chegarão até você para te ajudar nesse processo, e nunca esqueça daqueles que te ajudaram. Eu acho muito, Exatamente. eu E acho e se a gente parar para pensar, é uma história riquíssima de sinais. Eu acho que um outro ponto que deve ser falado aqui é justamente isso, a gente se atentar aos sinais, porque cada é, detalhe que o Marcos foi falando aqui, sempre aparecia alguma situação que ele se atentou a essa situação. Não foi à toa que ele foi trabalhar em frente a um consulado, não foi à toa que essas pessoas cruzaram o caminho dele, e verdade. talvez se não tivesse acontecido dessa maneira, poderia até ter acontecido de alguma outra forma, mas talvez foi tão importante para as pessoas que entraram na vida dele, como ele ter entrado na vida dessas pessoas para Sim, mudar rotina, mudar processo, mudar a maneira das pessoas agirem umas com as outras, e
Ah, gente, é muito importante. Eu acho que se eu posso dizer que tem um ponto muito primordial dentro dessa história, são sinais, para a gente se É, atentar a cada sinais, porque é isso que eu acho que vai fazer muitas vezes o caminho se traçar, a coisa de é. fato acontecer. Eu não Não acredito mais nessa como é que fala a aconteceu por palavra? acaso. Acasos, eu não acredito no acaso. Eu acho que cada um tem uma É, história, acho que todo mundo tem um plano aqui, sabe, e que aí tudo se encaixa, vai se encaixando de acordo com que você vai respeitando todo o processo, né. que lindo. Mas eu Olha, agradeço, eu agradeço demais você ter confiado a história aqui com a imagina. gente. Pode ter certeza que é aquilo que eu te falei ontem, todo o carinho e respeito por essa Amém, história, a gente vai ter toda a sensibilidade para fazer os cortes ideais para a gente colocar aqui no ar. amém. E é isso, né, tudo vai ser Obrigada. colocado aí depois na íntegra, e na quarta eu te aguardo para a gente batalhar. E, amigo, obrigado, obrigado de coração. Eu que agradeço. Quero muito, né, ter que vocês, as pessoas possam, me se inspirar nisso, né, de uma forma positiva. Uma dica minha, gente, eu não sei qual a fé que vocês têm, mas Deus, ele é um só, então vocês coloquem isso na vida de vocês, confiem nele, né, que eu tenho certeza que a vida de vocês irá mudar de uma forma, assim, significativa grande, sabe? Quando você respeita o teu processo e os sinais, né, como você me falou, Amy, né, nota esses sinais na sua vida, né, porque nada é por acaso. E é isso, eu que Sim, agradeço muito que estamos aqui porque precisar. obrigado, amigo. Deus Amém. abençoe, viu? Um beijo Tá para bom. você, viu? Fica com Deus.